Boa noite. Agora iniciando mais um no TreinoCast e com um clima um pouquinho triste hoje, porque eu tô fazendo papel de roster aqui sozinho e o meu companheiro, meu irmão aí de podcast, o Thiagão, infelizmente ele pegou uma gripe bem forte, derrubou aquele garoto bonitão de 1,88 m. Olha só. Mas, deixando isso de lado, essa tristeza de lado, hoje... A frase principal hoje... eu sempre dou dessa, impressionante. Todo podcast eu faço isso. Acontece. E que pena do Thiagão, mas né, faz parte. Eu acho que a mensagem principal desse podcast hoje, de forma resumida, é: quem cresce natural é planta. Começou assim nos bastidores. Quem já começou assim nos bastidores, assim uma discussão técnica aí sobre a hipertrofia num nível assim ótimo, aceitável, né? Uma hipertrofia de atleta. E bom, hoje o bate-papo vai ser interessantíssimo. Esse rapaz, vou te chamar de rapaz, pode te chamar assim? Fica à vontade. Como preferir. Depois eu vou tentar te imitar e você vai dar uma nota para minha imitação. Mentira! Que maravilha! Como é que é? Maravilha! Olha, foi bem? O I, entendeu? Tem que esticar mais um pouquinho. Não, tá. Tô indo perfeito, bem? Tá. Eu confesso que eu dei uma treinada em casa. Daria tudo pra ver esse vídeo. Repetindo, que maravilha, que barato. Rodrigo Moreira vai abordar aí a temática da nutrição no bodybuilding, no fisiculturismo. Pode ser assim. É? Isso aí, que legal. Prazer. É a segunda vez que ele está aqui no nosso programa, no TreinoCast, mas eu gostaria, Rodrigo, que você se apresentasse. Eu estou um pouquinho preocupado se ele vai caber na câmera. Ô, louco. Cara, esse é o melhor elogio, né? Que quem treina pode receber. Na hora que você estava chegando, é louco. Eu falei, pô, será que é esse cara mesmo? Será que vai passar nessa porta, né? Caramba, mas o rosto parece. Do pescoço para baixo está um pouquinho diferente. O bigode é o mesmo, né? O bigode é o mesmo. Bom, vamos lá, Rodrigão. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, pela crescente, né, dentro do que vocês vêm construindo e conquistando, né? E para mim estar aqui novamente é um prazer. Pô, meu e do Thiagão, você pode ter certeza. Que legal. E para mim estava ansioso para repetir louco. Contigo aí. Sério mesmo. Não, também. É uma pena ele não poder estar aqui comigo, cara. Também assim que eu fiquei sabendo, eu falei a mesma palavra, eu falei que pena, porque sabia que ia fazer falta em todos os aspectos aqui, seria bom ter ele também. Mas, bom, eu sou o Rodrigo Moreira, nutricionista, fanático pelos esportes, me inseri na nutrição esportiva já desde o princípio, antes mesmo de estar formado, foi o meu gatilho para estudar nutrição, ou esporte, ou os esportes. Você começou em qual modalidade mesmo? Você começou na musculação mesmo? Assim, não. Eu cheguei a ter práticas competitivas de futebol. Tive uma lesão de ligamento cruzado anterior, com 14 anos, terrão do Coringão. Mas você estava jogando você estava jogando na base, né? Estava jogando na base. Aí foi rachão ou foi treino mesmo? Não, era treino, mas era treino de mudança de categoria. Era um treino um pouco mais pegada, né? Para mostrar serviço, né? Para você ser mantido, né? Porque haveria possivelmente uma renovação. Aí eu tive essa lesão lá, não entendi muito bem o que era, muito novo, né? Sim. Enfim, aí quando eu fiz a avaliação e fiquei sabendo que não poderia mais praticar o futebol. E aí eu fiquei me lamentando por um tempo, até que com 16 anos eu inseri a minha rotina na musculação, né, com regularidade, com objetivos, ainda muito novo nisso. Sim. Mas comecei a ser apresentado ao mundo do fisiculturismo desde aquela época, por ter aquele gigantão. Que gigante que era? O Arnold? Não, era um amigo que chamava ele de mutante, por exemplo, até hoje. Ele era do futebol, você chamava ele de mutante? Não, na musculação, desculpa. Tá. Já com 16 eu fui pra musculação. Tá. Aí que eu comecei a conhecer algumas pessoas de lá e alguns que eram gigantes. O Silvão, que até hoje é um professor conhecido aqui na Zona Norte. Sim, Silvio Vitória. Esse cara é famoso. Pô, era um strongman. Strongman, e depois ele foi pro bodybuilding. Pro bodybuilding. Ele virou bodybuilder, né? Aqui a linha dele é muito strongman, né? Ele é muito largo, né? Enfim, foi uma das pessoas marcantes, assim, daquela época para mim. E aí foi isso, o fisiculturismo entrou muito forte, a procura começou a existir também. Eu acho que
ajudou por eu ter, acho que o meu primeiro espaço de destaque de atendimentos foi dentro de uma loja de suplementos. Tá. A Magnata, que fez um sucesso na época, e aí ela fechou, se eu não me engano. E aí ela trazia muito atleta, porque quem consome suplementos, muitas vezes, Sim. tem associação com quem pratica regularmente musculação. E aí, por eles mesmo, eu tive alguns atletas que eu tive a oportunidade de acompanhar com excelentes resultados. E assim a minha carreira foi seguindo até hoje, tendo a oportunidade de lidar. E hoje, né, já faz 6 anos que eu sou docente na matéria de nutrição no fisiculturismo em pós-graduação. Sim. Então, todo ano eu tenho que estar apresentando a minha aula e atualizando a mesma, né? Sim, com certeza. Também tenho 2 disciplinas em pós-graduação, que é emagrecimento e controle de carga de treinamento. E tem que ficar atualizando o tempo todo, porque está sempre vindo material novo, né? É Tem que estudar coisa, muito, né? E é isso aí. Mas é gostoso. Nossa. Você não gosta de pegar um paper assim antes de dormir? Sabe, é um êxtase, velho. É. Um novo conhecimento, Sim, né? sim. Você vai dormir assim, fala, pô, vou dar uma relaxada, vou ler um artiguinho aí. Velho. Então, direto. Você faz uma força para tentar chegar no final, né? Sim. Então, eu acho que eu também vou para esse lado, de pega o abstract, ver se te interessa, se me interessa, Sim, bora sim. aprofundar. Né? Você já começa ali a selecionar. Mas é um dos meus maiores prazeres é estudar, assim. Fazer o que eu sou assim, eu me sinto muito bem. Então, ao invés de ver um seriado, ao invés de ver um filme, pode parecer coisa estranha, de louco, mas o que me satisfaz é um novo conhecimento. Então, do nada, quando eu acho, por exemplo, esse estudo que eu achei recente, que eu estava comentando com você nos bastidores, das folhas de alcachofra trazendo benefício nos impactos negativos de próstata em usuários de DECA, no caso ratos. Sim. Falei, eu hoje sou visto como alguém que estuda bastante ervas medicinais, tenho bastante ainda abertura dentro do esporte, do fisiculturismo. Aí você acha um artigo desse que fala de uma erva. Nossa, imagina a satisfação. Cara, e aí, alcachofra vende em farmácia. Vende. Farmácia sem Diurético. controle. Sem controle, né? É um fitoterápico. É um fitoterápico. É considerado fitoterápico. Assim, o fitoterápico vai ser a extração de uma erva num formato de apresentação, de administração. No caso da alcachofra, num clássico extrato seco padronizado, que eles pegam a erva, padronizam no marcador e vê como é que eles vão fazer a extração desse principal componente bioativo presente com efeito terapêutico, né? Que esteja ali controlado. Aí ele pode vender para o seu fornecedor dizendo, ó, eu tenho 10% do principal composto, que são, por exemplo, nesses são os chamados sesquiterpenos. Enfim, né? Tem esses nomes aí que a gente cita porque tem gente que gosta, né? De também já estar ali envolvido com conhecimento e quer uma deixa aprofundada. Tá, legal. Mas não para ficar... Não precisa saber esses nomes aí, não. Cara, eu lembro que teve uma época que ele era vendido com uma proposta de perda de peso, né? Emagrecimento. Pelo efeito diurético esperado. É que tem várias substâncias com efeito tão forte anti-inflamatório que tem um efeito diurético como consequência. Então, de certa maneira, é esperado que os anti-inflamatórios acabem gerando depuração, excreção, eliminação, né, uma maior ativação desse sistema. E as folhas de alcachofra, elas também têm assim, um forte dito popular para hepatoproteção, né? Sim. Muito é usado até por esteroides, associação de folhas de alcachofra, como eu coloquei, e o cardo mariano, que tem o princípio ativo da silimarina, que é um hepatoprotetor aí muito conhecido no meio, né? Muito. O pessoal conhece muito. Bom, pelo menos quem está envolvido no esporte aí. Usa pra caramba, muito, né? Não só com esse desfecho, né? Acho que tem alguma outra coisa aí que a silimarina também faz. Mas, enfim, é mais com esse lance de hepatoproteção, né? E que é expressivo, soma, né? Queira ou não, você tá ali sobrecarregado. É normal. Também é legal de colocar um parênteses quando a gente avalia um exame de sangue de um usuário de esteroides anabolizantes ou propriamente um atleta amador ou um atleta profissional. Por que eu separo os dois? Porque é esperado que um profissional use um pouco mais daquilo que um amador deveria utilizar por estar ainda num processo de construção, mas que eles têm uma sobrecarga ali que a gente precisa levar em consideração, que é esperado ter um TGO, TGP mais alto, é esperado ter um colesterol HDL mais baixo. Não precisa se assustar tanto com alterações esperadas, mas desde Você já pegou uns exames assim absurdos? Tipo, porque assim, a gente já espera que o TGO, TGP altere, né?
Só com o treino. Sim. Só com o treino. É isso aí. E aí você tem um valor ali que é de referência e o cara que usa esteroide, né? Como é que é? 4, 5 vezes mais? Depende de vários fatores. Você, com certeza, leva sempre isso em consideração, porque quando a gente avalia só o efeito da droga, é uma coisa, mas o que esse indivíduo faz além disso, né? Então, em relação à alimentação, ele tem uma alimentação que vai trazer uma capacidade anti-inflamatória ou ele está batendo macronutrientes? Vamos colocar aí numa realidade, porque tem muita gente que está ali no arroz com frango, até hoje, dentro desse conceito de, preciso bater isso de carbo, isso de proteína, isso de calorias no dia. Esse tem uma tendência maior de ter mais problemáticas do que aquele que está com uma diversidade melhor alimentar, incluindo um pouco de vegetais, com essa proposta, né, de ter minerais, vitaminas, antioxidantes, que trazem uma resposta hepatoprotetora também no caso, sabe? E sistêmica. Então, de melhora em relação ao colesterol, por exemplo, tem estudo que mostra que a aveia tem um potencial pelas beta-glucanas, tanto de redução de LDL como aumento de HDL. Tem indivíduos que não têm. Cara, se eu for listar, assim, em termos de ação mesmo, anti-inflamatória, qual seria o natural, assim? A bomba natural, né? Não, assim... O que funciona muito. O que funciona mesmo, que você tem, que vai ter um desfecho assim, que você vai falar, não, realmente ele diminuiu lá não as miocinas inflamatórias, né? Porque a interleucina, se falar de interleucina 6 é um marcador estranho, né? Que quando você inflama ele aumenta e quando também está combatendo a inflamação da gordura ele aumenta também, é uma coisa muito louca, né? Mas o pessoal fala muito de ômega 3 e cúrcuma. Boa. Entendeu? É verdade mesmo que realmente ele faz a diferença? E aí a gente vai colocar em duas condições. Uma situação de um indivíduo que está engajado no treinamento e não é atleta, mas ele está querendo construir um físico. E o cara que está fazendo uso de farmacológicos e realmente ele está vivendo o esporte como deveria ser vivido. Que você acha que tem essa cúrcuma e esse ômega 3, eles fazem a diferença para esses dois públicos? O fazer a diferença seria um resultado bem significativo, né? Aí eu já tenho as minhas dúvidas, porque dependendo da alimentação, esse indivíduo consegue oferecer bastante daquilo que já teria vias estimuladas numa capacidade ali, quem sabe, limite, e os suplementos não fariam tanto efeito. Mas ainda assim eu vejo, numa análise mais geral, de que eles podem ali contribuir, porque assim, atletas, eles têm uma densidade de treino onde, mesmo tendo ali uma capacidade de recuperação por vários fatores considerados bons, tanto o uso dos esteroides, quanto uma alimentação alinhada, quanto um descanso respeitado, eles têm um treino em relação à intensidade muito alto, né? E aí a tendência é que no dia seguinte eles ainda estejam desgastados, às vezes até com dores ainda sustentadas, tardias. E aí eu vejo que ainda acho que os atletas são os que mais precisariam de complementos pelo nível que eles têm de tolerância ao desconforto durante o treino. E aí eles vão precisar precisar não, né? Podem se beneficiar desses auxílios. E vale sim, o ômega 3 é o anti-inflamatório não esteroidal, né? Não medicamentoso, não sintético, que tende a ter um melhor efeito, tanto nas vias anti-inflamatórias quanto redução das pró-inflamatórias. Não vejo estudo demonstrando prejuízo no anabolismo, que é uma dúvida. Ao contrário, eu vejo estudos tendo efeito aditivo. Estou falando de ômega 3. Isso né? aí. Eu vi um estudo falando sobre efeito aditivo na força. Os caras melhoraram o desempenho. Legal. É muito similar à creatina. Uau. Um só. Eu vi um assim e vi por cima. Mas assim, não. Aí a pergunta é pro atleta, cara. Porque, não tem estudo com o atleta, esse é o ponto. Então, porque quando a gente fala de bodybuilding é outra coisa. Outro nicho. É outra coisa. Outra pegada. Por exemplo, hoje eu vou fazer aqui um questionamento contigo, que você já é considerado um nível de atleta. Pelo que você falou, em termos de volume de treino que você faz aí, 3 a 4 horas na academia, somando o treinamento de musculação mais o cardiovascular, que é o que a gente estava conversando. E justamente você faz isso para manter uma qualidade de treino ótima. Sim. Então você já
sai completamente do tradicional de pessoas que vão para academia treinar 1 hora e 10. É isso aí. Né? Então, o nível de esforço é muito grande e o volume de carga é muito grande. Tá? Muito. Porque, por que eu gosto de bater nessa tecla? Porque quando a gente vai para a ciência e a gente vai pegar a maioria dos estudos, a gente pega os caras treinados, mas são sessões de treinamento de 1 hora e 10, 4, 5 vezes na semana, entendeu? E o que eles fazem é avaliar esses caras por 16 semanas, 20 semanas, no máximo. Né? E você já tem uma vida de treino. Entendeu? E aí a gente vê, porra, não precisa fazer mais do que 35, 40 séries para esses caras nesses estudos. E na prática eu vejo que vocês fazem mais. É verdade. Também vejo outros tantos atletas fazendo muito mais. E realmente funciona. Exato. E vocês veem na prática que funciona, né? Exato. Poxa, hoje, por exemplo, contando, eu fiz um treino super desgastante junto com o meu treinador. Só que eu já atingi uma condição física, de tolerância ou capacidade física, que esse treino tá aquém do que eu preciso para dar um passo a mais. E aí é que o meu treinador também está num período de restrição, e aí acompanhei ele, e aí faltam 2 semanas para acabar esse período, e a gente vai voltar a uns treinos com um pouco mais de desconforto, porque o objetivo que me fez evoluir tanto, quer dizer, o objetivo a voltar a ter que me fez evoluir tanto, é realmente ter muita dor no momento pós-treino, dificuldade de realizar, de me movimentar, sentindo câimbras em várias regiões do corpo. Era muito frequente nesses últimos treinos, desses últimos 3 meses, muito frequente. E a câimbra é uma resposta de um esforço exacerbado para a capacidade que você tem atualmente. Não é desidratação, não é falta de potássio. Eu fazia com total link com desidratação. Com desidratação e com estresse. Com estresse. Pelo que eu vejo, assim, porque assim, até onde eu fui de estudos com cãibra, eles chamam de hipóteses do desenvolvimento da mesma, né? Eles tiram essa hipótese da desidratação como principal causa e colocam como destaque, como hipótese possível, esse excesso de esforço para o que você está com condição de receber naquele momento. Pode ser um esforço acumulado, que naquele momento você vai ter então uma cãibra pelo acumulado e pelo desgaste que você está oferecendo, ou pode ser, né, por você estar pouco treinado e fazer um treino ali do nada. Então, porque eu vejo 2 condições fisiológicas onde a cãibra pode ocorrer. Uma é na bomba só de potássio, algum problema ali, ou na saída do cálcio do sarcolema para dentro ali da onde ele vai ajudar no processo contrátil, né? Boa. No entanto que o cálcio ele tem uma função lá de uma doença que chamava tétano. Que o cálcio não consegue sair do retículo sarcoplasmático e ir lá onde tem a contração muscular. E aí a pessoa contrai e não relaxa mais. Caraca, velho. E aí eu vejo uma situação onde esse mecanismo é hipotético, estudando fisiologia, entendeu? Então, mas isso ainda não ficou muito claro, né? O porquê dessa queima. Mas pode ser por causa que você está dando um pau aí nessa bomba de cálcio, cara, por causa de muito treino extenuante, muita fadiga, próximo da falha, com volume de treino muito grande, né? 2 horas ali dando várias séries. E aí não é qualquer um que aguenta. E aí você chega nessa condição aí, né? É legal esse relato que você dá, cara. Porque, cara, a gente tem uns trabalhos recentes aí que os caras, que é do Damas, que ele mostra que o processo de hipertrofia real. Tá muito técnico, mas daqui a pouco a gente vai voltar Boa. A gente tá aqui numa resenha brava que a gente gosta. A gente vai voltar para uma informação mais tranquila, mas que eu acho muito importante as pessoas vincularem a hipertrofia com dor, né? Boa. Porque assim, se a gente pegar os recentes estudos do Damas que foi publicado, ele mostra que quando a dor começa a sumir e o dano muscular começa a assumir, que aí sim você tem um aumento, não da síntese proteica, mas da massa muscular mesmo. Cara, é o descanso, vamos dizer, né? Que isso é depois de 4 semanas. E o interessante, olha que legal, você aumenta a quantidade de volume de trabalho, de treino, e o dano muscular está menor. Porque você está conseguindo se ajustar adequadamente ao treino. E aí sim, nessa fase, você está realmente construindo massa muscular. E a síntese proteica, porque a síntese proteica no começo ela não é músculo, né? Você está fazendo ribossomo e tal. Boa. E aí depois que você começa a fazer proteína contrátil mesmo, é bem interessante. Então as pessoas acham que sempre tem que doer, quando na realidade
sem dor, você realmente está construindo massa muscular, né? E aí os bodybuilders têm essa questão do no pain, no gain, né? Sim, Dor, então. Mas eu acredito que isso não é só relacionado à dor muscular, mas sim à dedicação, né? A vontade. Ao 100% fazer tudo. Eu acho que esse que é a mensagem real do no pain, por trás do no pain, no gain, né? Boa. Mas vale muito isso tudo que você vem colocando, porque quando você respeita o direcionamento de um treinador, num período regenerativo ali, Sim. por exemplo, é onde realmente você sente, caraca, olha a densidade que você está ganhando, inflamação menor no músculo, os músculos ficam mais evidentes. Sim. E é um período difícil, porque quem gosta, o atleta e tal, ele tende a ir para esse lado de querer. Você acha que vocês ficam um pouquinho viciados nessa... Você quer evoluir mais, você fala, quer saber? Não, nessa sensação. Sim. Nessa sensação de estar se arrebentando no treino. Porra. E estar com um pump absurdo. Nossa, não é isso? Tem que tremer a perna, tem que travar o braço, senão não acabou o treino ainda, né? E falar de ciência para vocês é uma coisa muito complicada mesmo, porque vocês são outra... eu falo que é uma coisa alienígena. É foda. Porque o volume de treino que vocês toleram é outro, a condição de dedicação nutricional é 100%. Eu tenho certeza que os caras que se submetem aos estudos, eles não fazem 100%. Do controle da alimentação e do sono? Não tem como. Nem os próprios pesquisadores muitas vezes têm esse controle. É difícil. Mas legal, vamos começar então a desenhar aí a nutrição. A nutrição, né? Aí falando num time course, assim, tipo, o cara vai começar lá o treinamento e está num período de booking. O booking eu não sei se é um termo exato. Não, excelente. Assim, quando eu construo minha apresentação de fisiculturismo, normalmente eu mostro as 3 principais fases. Começa por essa que é a construção, o booking. Depois você vai para o cutting, que tem um período de duração. E a semana final de preparação, que todo mundo quer saber então, qual mas que é a essa mágica. É a semana. A finalização é uma semana só? Não, vamos falar disso aí. Tá. Então, todos vão aqui, aguardem. A gente vai chegar lá. Vai chegar lá, tem muita coisa para falar antes. Porque realmente muita gente quer saber ali o que é feito em relação à distribuição de água, de sódio, de carboidrato, achando que propriamente aquilo vai arrumar o seu físico. Sim. E não é bem assim, mas a gente tem que passar por todos os pontos. Então, assim, o booking é o período normalmente pós-competição para quem já é atleta, ou para quem não é aquele período onde você está buscando encaixar bastante massa muscular para quando você perder a gordura, você mostrar um físico que esteja alinhado à categoria que você escolheu e tudo mais. Um período onde você come mais calorias do que gasta. Normalmente, se você sair de uma competição e entrar num booking, você faz um período de transição, você não sobe de uma vez drasticamente, assim. De uma vez. Você vai encaixando, até porque você também vai modular esse booking. E tem uma causa, assim, de por que essa transição tem que respeitar o tempo? Tanto o processo de digestibilidade... Está diferente, né? Microbiota, a quantidade de bactérias que você tem à disposição vai ser menor e diferente, das vezes, do alimento que você vai colocar dentro de um booking. Capacidade enzimática naquele momento, né? Você está adaptado, você se adaptou a um ambiente restritivo e estressor, que foi o final da preparação. Por exemplo, pensando, né, neste cenário que a gente está colocando. Então, é um momento de você não estressar mais aí no seu físico, trazendo bastante alimento para ele digerir, porque nem tudo isso vai ter um bom aproveitamento. Sim. Então, é legal. Por exemplo, a minha sugestão em aula, e para os atletas, é quando for sair também da dieta, no pós-competição, é meio que 90-10. Assim, você faz uma refeiçãozinha diferente, segue bastante num padrão alinhado, saudável, adequado, e aí a gente vai fazendo essas refeições, vamos dizer, um pouco mais livres, controladas ainda. O que é um livre controlado? É comer algo de diferente, tipo um lanche, só que já tem uma noção do que você deveria consumir naquele momento. Então, um lanche, uma batata e um refri zero. Acabou ali aquela refeição que você deveria. Ou, dependendo do caso, 2, 3 lanches, uma pizza inteira. Uma pizza inteira. Dependendo do caso. Mas tem tipos diferentes de pizza, né? Não é uma pizza de atum, por exemplo. Não precisa. Se gostar, maravilha. Mas você também leva em consideração. Pode ser uma pepperonizinha.
Pode ser uma melhor, vai dar um reverse tries ali no intestino, no estômago. Então tem um pouco disso que eu falo, né? A gente tem que ter cuidado com a função do intestino naquele momento, porque o estresse todo passado pelo processo final de preparação vai deixar você em um estado ainda inflamado. Saiba disso, você está ali lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, mas você está totalmente desgastado, né, fisicamente. Então tudo tem que ser levemente gradual ali, do meu ponto de vista, né? O treino, você vai fazer, quem sabe, um período mais regenerativo, que seja curto, mais resistente, ou propriamente sem treinamento para você poder se recuperar. Sim. Coisas do gênero, e a dieta vai seguindo isso. Esse é o período de transição, não é nada muito prolongado, depende de cada caso. E aí você vai subindo gradualmente a quantidade de calorias, e tem booking que bate 7.000 calorias. Porque assim, também nós temos as estimativas de gasto energético. Independente do formato que você utilize, volto a colocar a primeira palavra, que é estimativa. A estimativa, ela tem o seu grau de subjetividade. Sim. Se você ficar fechado nos cálculos, e até põe um parênteses, se você ficar fechado nos estudos científicos sem ter uma cabeça aberta, você vai dar vários tiros no pé, você vai ficar sem entender. Você fala, caraca, eu calculei, ele gasta 2.100 de basal, mais o meu gasto diário deu 3.500, eu coloquei 4.000 e ele não está subindo peso. E aí tem gente que fica ali batendo ainda nessa tecla de que os cálculos estão adequados, o paciente eu acho que está fazendo alguma coisa de errado e não entende que, na verdade, o cálculo está inadequado, ele é uma referência só. É uma referência que não está se adequando à condição daquela metabólica do indivíduo naquela situação. Né? Aí você pode fazer uma calorimetria que pode ajudar, mas não precisa de nada disso. É simples de você ter o feeling e ouvir o que o paciente vem fazendo, o que você vem passando, e ir adaptando, e adicionando, e vendo o resultado. Então, o fisiculturismo sempre foi isso. Geralmente você corrige isso como? Eu corrijo entendendo o resultado, porque assim... Tipo, o cara não está subindo peso e está comendo muito e está treinando muito. Aí os dois, né? Você já puxou, eu acho que você está com esse raciocínio. Porque sinalizo, né, para avaliar essa parte do treino, porque eu consigo verificar quais são os grupos que estão respondendo melhor ou não. Então, sei lá, os braços, o tronco, as pernas. E aí você começa a tentar linkar, né? Por que essa região está respondendo mais? Muitas vezes é por estar sendo menos treinada. É que está respondendo positivamente em relação à hipertrofia. Menos no sentido de o suficiente. Cara, você bateu num ponto extremamente legal aí, bicho. Que a gente tem visto uns trabalhos, meu. Que assim, todo mundo fala que volume de treino é o que manda, né? O volume load e tal. Na hipertrofia numa condição máxima, assim. E alguns trabalhos estão mostrando que o volume para grupos musculares parece que tem que ser diferente para algumas pessoas. Caraca, que legal. Eu boto muita fé nisso. Cara, é muito legal. Então, tem um estudo que os caras calculam o volume prévio de treinamento e colocam um grupo para treinar com o dobro, outro grupo para treinar com 20% a mais e outro grupo para treinar com menos volume. Eu acho legal isso. E os caras que treinaram com menos, muitas vezes acabam respondendo mais para a hipertrofia em grupos musculares que eles estavam num platô gigantesco, assim, né? Sim. Então, na realidade, é o feeling de você tá lá e fala, putz, cara, vamos fazer uma estratégia diferente, tá? Aumentar a frequência, e diminuir o volume de repente. Aí a musculatura começa a responder mais, né? Faz muita diferença. A gente tinha uma teoria, acho que uns 15 anos atrás, que os músculos respondiam mais por causa da arquitetura da célula. Tá. Então, se a gente pensar em peitoral, ele não é fusiforme, ele tem uma... Então, ele é mais por unidade de centímetro quadrado, ele tem mais placas motoras. Então, se você desse mais pau ali, você teria mais hipertrofia. Isso era uma teoria de 15 anos atrás. Né? Entendi. E aí puta, você vai... Por isso que os caras aumentavam mais o braço e o peitoral e as costas nem tanto. Entendi. Mas, na realidade, é porque o cara não consegue treinar as costas direito. Né? Não conseguia. Envolve tudo uma técnica. Né? E hoje, essa quantidade de estudos já vem dando um norte diferente para gente tratar os grupos musculares de formas diferentes. Né? Durante o processo de periodização, isso pode fazer a diferença aí para um atleta. Né? Pra caramba. Aí que mostra a importância do profissional de educação física. Que está atualizado. Né? E, se possível, do seu lado, quem tiver condição de ter um investimento, de ter um personal trainer, um treinador, cara, isso soma muito. Com certeza. Porque
um profissional interessado que vai falar, ó, vamos lá, vamos ver seu físico agora. Não importa se você tá no seu melhor dia ou não, tira a camisa aí, monta a pose, deixa eu ver como é que tá. E aí, ser sincero, né? Passar a percepção, não é alguém que passa a mão na cabeça, caralho, você tá foda sempre. Não, porra, seu peito tá meio murcho hoje, você comeu bem ontem? Puta, eu tô recebendo isso do meu treinador e isso me motiva muito. Aí soma o conhecimento da nutrição com a interpretação, o envolvimento que ele tem ali com o treinamento, conhecimento. Não tem como a gente não ter bons resultados. E ele também, né? Até colocando o Eric aí em destaque, ele tá evoluindo o físico dele demais. Então a gente tá numa toada, um somando ao outro. Sim. Tá bonito de ver. A gente tem, assim, se destacado ali no sentido da academia de comprometimento. Todo mundo olhando lá e vendo que a gente vem evoluindo muito. Tá. Aí todo mundo fala, pô, que da hora. Cara, e não é mentira, porque, meu, eu enxergo bem, assim. E a hora que você chegou ali, eu falei, cacete. É outro cara, é outro físico. Pelo menos na parte mesmo superior, eu vi você da cintura para baixo. Oh, melhorou demais. Né? Eu não tinha... Assim, as minhas pernas sempre foram meus pontos fracos. Lesão de joelho. E aí foi, além da mudança da estratégia dietética, né? Que eu falei, você incorporou mais leucina, pelo fato de você estar consumindo mais proteína animal. Pra quem não sabe, né? E teve diferença de macronutriente, assim, tipo de caloria, essas coisas? Você colocou mais? Você soltou mais o pé? Soltei mais o pé. Eu acho que é a forma que eu consigo conduzir. Ó, eu faço o que eu não falo para fazerem. Eu não calculo minha dieta já faz um tempo, porque não é minha prioridade. Meu físico não é minha prioridade. E minha prioridade é estudar. E aí, para isso, eu abro mão de várias outras coisas que eu teria que doar do meu tempo para fazer, né? Enfim, então... Eu capricho na comida. E claro que por muitos anos, sem me virar bem ali, sei que não consumi a quantidade de proteína que eu precisava, jogo uma dosinha de whey aqui, mas comi um arroz, uma batata, uma saladinha. Me viro com o que tem. Mas comi bastante. Né? Isso, sim. E também... Mas assim, um recordatório assim... Boa. Não. Assustador, velho. Quanto eu consigo comer. E quanto você consegue de volume alimentar por refeição e digestibilidade, assim, né? Porque... Uma coisa é você comer e tá pronto para comer de novo, né? Isso é verdade. 3, 4 horas depois. Sim. Isso é muito individual. Também. E nas escolhas alimentares tem o lance da individualidade, da digestibilidade. Mas influencia muito. Ó, quando eu fiz uma alimentação bem clean, assim, que era o quê? Não tinha laticínios, porque para mim o queijo é difícil de ser digerido, o leite também tem uma digestão um pouco mais difícil. Em comparação a arroz, batata, ou vegetais e frutas. E cereais como aveia, que puta, eu posso comer pra caramba, que a digestão é linda. Tranquilo. Nunca sinto azia. Uma hora você tá bem pra treinar, você acha que tá com o estômago lá? Não, uma hora de treinar tem que ter muito cuidado. Se for uma refeição assim pré-treino... Pré-treino. Eu como pouco no pré-treino, porque senão eu fico conversando com a comida. Fica ali, né? Treino de perna, nossa... Hoje eu fiz tinha arroz, frango e tinha uma berinjela, só que ela tava com queijo, tipo meio parmegiana assim. Eu falei, vamos embora, vou meter aqui 2 horas antes do treino. Fiquei conversando com o queijo no treino de perna. Enfim, mas como bastante assim, coisa de conseguir consumir uns 500 gramas umas 4 vezes ao dia de arroz, comer uns 6 pães de uma vez, junto com os seus acompanhamentos proteicos e os de equilíbrio, que são os vegetais, né? E as frutas. Frutas, velho, se deixar, você come caixa de banana. Vai embora. Paz de amendoim, você é louco, velho. Eu tento evitar de comprar, porque o quilo dura aí uns 4 dias. Cara, mas ela também interrompe pra caramba a digestão, né? Assim, diminui a digestão. Diminui a digestão. Minha qualidade vai pro saco, do físico, dá uma embaçada. Dá. Porque gordura... a gente consegue de maneira excelente já consumindo uma ótima quantidade de proteínas na alimentação. Animal. Mesmo vegetal muito baixo. Vegetais baixos. Isso muda pra caramba. Muda muito, né? Nossa. Eu já vi a comparação. Falei, caramba, bota lá 2 gramas quilo, tem muito carbo, a gordura vai lá pra cima, pra baixo. É isso aí. Proteína vegetal é rica em carboidrato. Proteína animal... é rica em gordura. É outro papo. E da minha visão... tanto comigo quanto com os meus pacientes, dietas mais baixas em gorduras
são mais eficientes para a perda de gordura do que dietas mais baixas em carboidratos. Eu vi isso num artigo. Também? Vi. Mas não era meta-análise, era um artiguinho assim, aleatório. Que com mais carbo as pessoas tinham mais efeito na perda de gordura. Cara, mas é engraçado isso, porque a gordura, ela vai, se ela está junto com a proteína, em teoria você vai ter mais saciedade, né? Depende, porque o carbo é rico em fibras, pegando um, né? E tem um índice glicêmico, às vezes, uma resposta, uma carga maior, né? Você pega um tubérculo, tipo a mandioca, uma batata, que seja doce mesmo, a capacidade de liberação, né? Uma resposta glicêmica longa para uma carga glicêmica, né? De pico baixo. E aí, muito derivado das fibras presentes, né? Então... E aí você consegue ter uma saciedade. Inclusive, eu queria que você fizesse um breve comentário do post seu do Instagram hoje, que eu dei uma acompanhada lá, que você falou de whey. Nossa, é polêmico aquilo. E você falou de todas as substâncias que ele ajuda a liberar, que estão relacionadas justamente com o processo de saciedade, né? Então aí seria uma dica aí, pessoal, de repente. O whey para melhorar aí a questão de quem está fazendo uma dieta para perda de peso. Eu acho super relevante. Assim, foquem na proteína durante o processo de emagrecimento, se você quer emagrecer propriamente. O que é emagrecer? Perder peso exclusivo em gordura. A realidade é essa, assim, se você fizer uma dieta com 1,5, 1,8 de proteína, restritiva em calorias, pode ser que você perca massa muscular dentro desse processo de perda de peso. Então, aí agora a gente vai começar a discutir. Bora. Porque assim, o quanto de restrição? Se for ali no limite do basal, vamos colocar que é uma situação real de consultório, de muitos prescritores. O cara lá gasta vou colocar um homem, 2.000 calorias por dia. Você dá lá 2.200, meio que no limite do basal. Tá. Aí, assim, dentro das minhas experiências práticas, se não tiver uma dieta alta em proteína, e alta é, sim, beirando os 3 gramas de proteína por quilograma de peso. Pô, bem acima do que... algumas literaturas falam, né? Tem literatura de 3, né? Tem até de 4,4. Sim, eu já vi. Pontual, né? Não... Caramba, um cara de 100 quilos vai comer 400 gramas de proteína a dia. Velho. É foda, mas... Mano, o cara tem que ir a metade de suplemento, bicho. Não, e ainda assim... dieta restritiva, normalmente as minhas prescrições, dentro do cenário ideal, para quem aceita receber uma prescrição com um cálculo bem alinhadinho para ter o melhor resultado possível, no mínimo 2 doses de suplemento proteico, seja whey, se for proteína vegetal, no mínimo 3 doses no dia em dietas restritivas. Em dietas altas em calorias, aí a gente depende menos da proteína, né? Isso é um ponto bem legal. Alô, você prescritor aí, né? Aí, ó. Presta atenção aí, ó. Meu, pelo amor de Deus. Acha que tudo é proteína. Assim, quanto mais carbo, menos proteína você precisa. Quanto mais calorias, menos proteína você precisa. Porque calorias já tem um ambiente anticatabólico por si só, né? Primeira lei da termodinâmica, mudança de peso é de acordo com o balanço energético, negativo ou positivo, né? Então, o ambiente anabólico já é um ambiente alto em calorias. E quando tem o carboidrato é considerado o macronutriente mais anticatabólico que a gente tem. Sim. Proteína é o mais anabólico. Ele tem até uma questão relacionada ao controle de cortisol, né? Total, né? O cortisol é um glicocorticoide, controlado por glicose, né? Então, faz muito. Então, quando você tem uma dieta mais alta em calorias, e normalmente o carboidrato está alto também, então no booking a proteína pode estar mais baixa, mas é normal ela estar alta também. Então, mas o mais baixo é 1,6. Pelo menos. Com certeza. Não, e na prática eu vejo os 3 no booking também, porque o cara não vai comer 500 gramas de arroz com 70 gramas de frango. Né? Ele vai falar, vou colocar os 150 ali para dar liga, né? Para não ficar de colher vazia de arroz. Tem muito disso também. E fora que também tem muita coisa legal. Tem estudo que compara que dieta mais alta em proteínas e em calorias, comparado a dietas mais baixas em calorias por redução da proteína, propriamente, então essa caloria reduzida. Tirou da proteína, estes não têm um impacto aumentado de ganho de peso. Então a proteína é um que dá sim para você abusar mais. Isso pode ser algo. Então
vai abusar no japa, pega peixe Mais cru, peixe, velho. vai Vai pra mais cima peixe. dessa ideia que não é furada, não. Aquele outro, aquela, como é que é? Eu não como aquilo de jeito nenhum, cara. Como não? Não, eu como peixe Ah, tá. e as verduras lá, tal, o pepino, meu, O Sunomono, coisa eu como linda. 5 daquele. É, Aquilo é lindo, Não, que é são- docinho, né? Agora, o Shimeji. shimeji, cara. Mas ele nem é rico em proteínas, né? Então, ele é rico mesmo? Não, não é. Ah, isso daí, então, isso daí já vai dar um corte. Fala pra todo mundo que esse negócio não é rico em proteína. Tá longe de ser, né? Infelizmente. Assim, pra você atingir uma quantidade significativa proteica, nem comendo quilo, assim, propriamente dá. você atinge. Não tem como. Isso vale para brócolis também, isso vale para Ora pronobis, que está Sim. super em alta, uma folha aí comestível, que até estava vendo uma comparação de qual que era. Era, se eu não me engano, agrião, alguma hortaliça assim comum, que tinha a mesma proporção da Ora pronobis quase, de proteína na mesma gramagem. Já ouviu falar da Ora pronobis? Sim, Já? sim. Tem bastante proteína. Então, é o E que a é relação falado. de aminoácido é Então, boa? não, eu Interessante. desconheço o aminograma, eu não tive acesso ainda não a essa informação e dou uma caçada boa já. Mas o que mais me impressionou assim, é que a diferença é singela. Então você fala de 100 gramas, Ora pronobis, se eu não me engano, tem em torno de 4 gramas de proteína a cada 100 gramas. E as hortaliças... Mano, e pra colocar 100 gramas de nossa senhora. Hein? Já. Lógico que você dá para dar uma refogada, Sim, uma aí fica concentrada ali, né? Mas em comparação ao agrião, a uma escarola, que tem 3 gramas para cada 100 gramas, você fala, pô, um graminho assim, não é nada demais. Para ter todo esse valor que é colocado como a Sim. carne dos pobres, é esse o nome que é colocado, né? Assim, carne dos pobres, Ora pronobis, que tem esse impacto de substituição Sim. à carne. Cara, eu queria dar depois uma pesquisada, uma olhada nesses estudos que falam que realmente a proteína tem que ir lá para cima, porque o que a gente vê? Que o processo de contração muscular, ele tem um efeito anticatabólico muito interessante. Tá? O simples fato de você contrair numa intensidade X, você já aumenta a síntese proteica e diminui a degradação. Diminui a degradação? É Sim. mesmo? Por quê? Por que o cara que está lá acamado, ele perde massa muscular, ele coloca para fazer exercício acamado? Justamente por ter contração para estimular as vias lá. Sim. mTOR, lá, P70-6K, tal, que são aquelas vias anabólicas e anticatabólicas. Né? Então, aí, qual que é a pergunta? Isso nunca ninguém me respondeu. Tá. O efeito da contração, quanto anticatabólico ele é? Porque as pessoas falam, o treino é catabólico. Lógico que é, você está gastando energia, Isso aí. só que você não repõe, porra. Sim. Não, o que eu já vi é assim que... O que eu já vi, né? Que o desgaste, a degradação, que eles colocam breaking down e síntese mesmo. A degradação e a síntese, ela é tão quanto, elas são as duas aumentadas, pelo que eu já vi. Só avaliando o treino. Quando avalia treino e a ingestão de proteínas imediatamente após o esforço físico, você tem uma redução da degradação. E eu acho que isso vai valer para cada macronutriente. Então, como também a gente assim, avaliar só o treino isolado, no final não vai ser tão vantajoso, porque vai ter uma refeição que o indivíduo vai fazer, né? Sim, De sim. certa Uma forma. hora ele vai comer. Sim. Então, eu acho que, pelo que eu vi, é isso aí. A síntese e a degradação são aumentadas. E eu acho que, assim, para mim faz sentido, porque você desgasta muito a musculatura, tem uma degradação maior, e a síntese, que é o processo de Tá, reparação, mas isso na hora do treino. na hora do treino. E o pós? E aí o pós, quando tem a ingestão de aminoácidos, o estudo fala de aminoácidos, né? Que eu tive acesso. Aí mostra que há uma redução na degradação e uma elevação ainda maior na síntese. Assim, sim. Aí dá uma diferença de balanço nitrogenado positivo. Que a gente vê hoje que para realmente fazer diferença, a síntese tem que estar muito maior, né? Tem que estar. E a doideira que tem aberto é que a síntese, a gente só pensa em síntese muscular. Só que o corpo faz síntese tanto de reparação de tecidos em geral. O corpo intestino. constrói unha. Constrói unha, cabelo, um pele, monte de coisa. revestimento. Faz mitocôndria, produz enzima, produz hormônio. Exato. Tudo isso ele faz com proteína. Então, Não é? E aí, depois que vem o músculo, né? Exato. Então, avaliar só a resposta de síntese proteica, acho que é um pouco... Eu entendo que você precisa centralizar no estudo, mas é um pouco raso dentro... Por isso que os melhores estudos são aqueles que analisam lá e vê o que o cara ganhou de massa muscular em 8 semanas. Acabou. Né? Não fica só focado na síntese. Porque não tem como você medir tudo isso, né?
Mas assim, uma coisa Solta que eu os vi na peixes. prática Traz. é o pessoal que... comecei a tomar oxandrolona. Pô, minha unha tá crescendo muito rápido, cara. Pelo no peito, né? Uhum. Então a síntese proteica tá lá em cima, né, bicho? É legal trazer, hein, os esteroides aí também, que é um conceito importante. Vamos bater nesse ponto Bom, aí. vamos falar aí de... Bom, aí falando em termos de macronutrientes, assim, Boa. num booking, muda para... Não vamos nem falar de categoria, vamos falar de gênero. Tá. Masculino e feminino. Que legal. Pessoas treinadas, entendeu? Muda isso? A Não. mulher embaça mais rápido. A mulher tem menos... É só adequar a porção, mas eu acho que a distribuição de macro ainda num booking é similar. Carboidrato se destaca, aí chuto aí, né? Porque varia, mais uns 60% daquilo que é consumido. 60? Proteína já beira... Depende da preferência também, né? Tal, mas coloco aí esses 25%. E a gordura no fisiculturismo é o mais abdicado, negligenciado, menos relevante. Porque tem esteroide, já não precisa de produção Sim, não hormonal. precisa de produção hormonal, exatamente. Né? E aí o que vier já vai ter assim, as mínimas funções que a gordura vai estar ali exercendo, né? Que não é tão expressivo. E a quantidade de próximo de 0,5 até 1 grama tá ótimo já de ingestão de gordura por dia e facinho de bater. E aí, então, você vai ter adaptação de quantidade de acordo com a categoria, porque tem categoria que você não faz um booking para valer, uma bikini fitness. Você vai pegar também, muitas vezes... Como que é um booking de uma bikini fitness? Assim, Você mexe só em caloria, não modula macronutriente? Mexe nos dois. Mas vai depender de qual que é a necessidade. Aí vamos pensar que é uma que teve um feedback de, pô, está faltando mais volume de posterior de coxa, seus ombros estão destacados, papapá, vai precisar encaixar massa magra. Aí a tendência é que você se baseie no último que foi feito e suba um pouquinho. O histórico pregresso, dentro das minhas avaliações, são muito importantes. Assim, pô, atleta é 1 por 1, velho. Né? Assim, você vai ter a referência do estudo, que eu uso como referência, mas atleta, te passei isso daqui, eu tenho uma expectativa, o resultado foi de acordo. Porque o legal do atleta, e o ponto preocupante às vezes para o prescritor, é que o atleta vai fazer o que você está falando, sua responsa aumenta. De assim, ser assertivo, né? Só que ao mesmo tempo é uma delícia para quem se sente confortável com as orientações. Você fala, cara, faz isso aqui que vai dar bom. Se não der bom, eu vou entender o porquê e vou resolver, vou adaptar. Então, eu falo desse jeito sim, fico reforçando só, porque eu recebo muito, assim, muito não, eu vou colocar, para ser sempre muito, muito sincero, mas é frequente, toda semana, assim, alguma pessoa me pergunta sobre condutas, algum profissional da área que acompanha, fala, Rodrigo, eu fiz isso aqui, travei com esse paciente, o que você pode me falar? É comum, assim, eu receber, tá? E aí eu percebo que a galera fica muito engessada no cálculo, velho. Que assim, faz isso, eu pedi para ele fazer, ele fez, papapá, mas a pessoa fica perdida, porque se o cálculo deu errado, e agora? O que eu vou fazer? Não tem esse lance de entender vários fatores que estão associados, porque você só está pensando no macronutriente, nas calorias, e você sabe que tem vários outros que estão... É um autogerenciamento fisiológico que tem variáveis que a gente não entende ainda. Né? Não entende porque... E você precisa ter uma conversa mais abrangente com o seu cliente, paciente. Exatamente. Do treino, do descanso. Eu já vi casos do cara fazer uma mega refeição, tá numa dieta normal para hipercalórica, o cara comer muito na última refeição do dia e ele acordar com 2 quilos a menos. Cara, foda. Hipermetabólico. Então vai entender o que está acontecendo ali. É isso aí. Aí você vai fazer o quê? Você precisa... levar em consideração que esse indivíduo tem essas certas peculiaridades. Né? Então é muito individual isso daí. Aí é isso. O difícil do esporte, do meu ponto de vista, é isso. Assim, ao mesmo tempo que tem normalmente alguns estudos, tirando o fisiculturismo aí, que é um esporte de difícil análise. Infelizmente é um esporte mal visto. Porque... Assim, estou falando por alguns acadêmicos, né? Assim. O recurso ergogênico, que são os esteroides, eles são muito intensos e é sim associado a vários riscos de saúde, né? O seu uso é crônico e abusivo, como é feito, né? E aí isso já é considerado um anti-esporte, quem sabe, né?
Mas é uma realidade que aí a gente aprendeu a respeitar, admirar e que tem, assim, também tem gente que nasceu pro esporte, velho. E essas pessoas têm menos colaterais, sim, do que outras pessoas que estão ali querendo ser, mas não tem uma capacidade física para esse esporte. Sim, concordo plenamente. Pô, É um esporte que não é para todo mundo, não é. e todo esporte não é para todo mundo. Você tem pessoas que têm uma predisposição para uma modalidade, quando é exposta, vai bem. E por que a pessoa fica? Porque quando você vai bem em alguma coisa, você se sente à vontade. Sim. Né? Aí você quer fazer de tá novo. no seu habitat, né? Caralho, eu corri bem aqui, velho. Sou rápido. Então eu preciso de aula para correr de novo. Exatamente, cara. É isso mesmo. Né? Você vai lá, acertou uma cesta ali, você fala, puta, peguei rápido o lance. Sim. Aí você começa a gostar da coisa. Mas o fisiculturismo, isso aí, tem muita gente que tem uma predisposição genética que tem que ser muito considerada. Esse cara tende a ter, com menos, mais resultado. E aí ele tende a ter mais durabilidade, menos complicações, como eu, por exemplo, que tenho um físico em relação à capacidade genética intermediário, assim, no meu ponto de vista, sabe? E outras tantas pessoas que lutam para ter um resultado, você fala, cara, mas e aí? Se vou acelerar mais, meus riscos vão aumentar, né? Vou usar mais esteroides para isso, ou, enfim, vou ser um entusiasta, estudar, me inserir de uma outra maneira. Enfim, aceitar também que não é para todo mundo mesmo e que tem que ter cuidado. Então, eu tenho uma posição que é a seguinte, cara. Eu acho que isso é muita hipocrisia, meu. Assim, as pessoas ficarem metendo um bedelho no indivíduo que realmente ele chega nessa condição que ele vê que ele é uma pessoa diferenciada, e ele vai fazer uso do esteroide, ou aquele que não tem, ele quer ter a experiência de usar esteroide também, né? Cara, é a vida dele, meu, sabe? Pensa, mas ele tá fazendo mal. Ninguém fica falando mal de cigarro. Isso é foda. E de cerveja. Sim. Pô, como tem esses, a gente sempre vai colocar isso na discussão. Então, mas assim, eu acho que o bodybuilding é a bola da vez pro pessoal que usa recurso ergogênico, né? Ó, pelo que eu vejo, sem ter informações privilegiadas, pura sensibilidade. O mercado underground cresceu muito. Muito, muito, muito. Todo mundo recebe ali que está inserido no meio várias opções de vários lugares que você pode adquirir esteroides anabolizantes. E aí, me parece que há muito envolvimento de muita gente dentro desse meio. E aí você dificultar a compra na farmácia ou uma farmácia de manipulação vai aumentar a procura pelo mercado paralelo. Ixi, aí os caras vão arrebentar de ganhar dinheiro. Me parece, porque assim, eu acho muito incoerente você diminuir o acesso e o controle com médicos, que eu acho que esse é o melhor caminho. Pô, os caras estão ganhando milhares de dinheiro, um monte de médico que era de várias outras especialidades foram para esse meio para conseguirem ter um retorno financeiro mais expressivo. Cara, isso faz parte do mercado, a oportunidade está para todos. Claro que tem muita gente, assim, aparentemente, às vezes despreparada para a migração que fez, né? Mas tem muita gente preparada também que vai ter ali dificuldade de atuar, quem sabe. E para abordar esse tipo de assunto nas aulas de pós-graduação? Vai ser vetado agora, não vai poder falar. Cara, que loucura. Não é possível. Ó, já vou logo aqui, velho. Eu vou ficar quieto. Mas não vai dar certo, cara, não. Tem que ensinar, velho. Assim, eu acho que sempre a forma de você gerar um uso coerente ou amenizar os problemas, minimizar os danos, que é um termo aí mais utilizado, é o conhecimento, velho. Não tem jeito, pelo amor de Deus, e tirar isso, né? Você tirar a condição de você mostrar o que é, o que faz, como é utilizado, como deveria, os colaterais, o que fazer quando parar, sabe? Trazer toda a diversidade. Eu não vejo sentido nisso, eu acho que é um retrocesso absurdo. Você tocou nesse ponto aí que eu ainda nem tinha assim, me permitido a pensar, aceitar que eu vou ter que parar de falar disso. Você é louco. Como? Que assim, é uma parte muito importante do esporte, do bodybuilding. Vou te contar uma assim, ó. Primeira aula que eu dei em pós-graduação sobre esse tema, 2016, FAPS, um lugar onde eu fiz a minha pós de nutrição esportiva, fui convidado para dar essa aula. E aí o professor tal, né, o coordenador, tal, aí falou para falar sobre nutrição esportiva.
Beleza, eu falei, vou na manhã, vou falar sobre alimentação, suplementação e fitoterápicos. Qual foi o feedback? Feedback mais triste da minha vida, velho. Que era assim, porque, pô, eu sempre recebi feedback legal das aulas. Sim. Que, ele foi boa sobre a nutrição, mas faltou sobre esteroides. E parecia que ele sabia, mas eu não quis falar. Porque várias horas ali soltava alguma coisa, né? Mas eu não abordei sobre esteroides anabolizantes. Aí, quem assiste a aula, fala, velho, beleza. Já falou de distribuição de macro, a quantidade de proteína, a quantidade de calorias, como é feita essa parte de carb up, mas falta esteroide. Aí o professor me deu esse feedback. Eu falei, eu posso colocar esteroides na próxima aula? Ele falou, deve. Não, ele falou, pode, na manhã, que não é um cara muito adepto assim, a ter esse conceito. Só que, como os alunos reclamaram, porque eu acho que eu também dei várias deixas, mas não me aprofundei. Aí no ano seguinte, plou, né? Esteroide para dar e vender, mas encaixando dentro dos conceitos. Sim. Vamos falar de book? Quais são, além da dieta, as estratégias de treino, segundo as referências que são mais utilizadas? Pegar alguns exemplos práticos de atletas que eu vejo ali fazendo isso ou aquilo para a gente debater com a ciência. E os esteroides são utilizados, tanto em relação aos principais escolhidos para esse período, quais são as doses utilizadas. E tinha evidência também demonstrando, evidências muito boas, velho. Tem evidência que mostra tipos de ciclos mais comuns, chamados de simples, médios e agressivos. Agressivo, 3 gramas por dia. Quê? Em estudo científico, lindo. 3 gramas por dia, eu falo, é isso aí que rola na prática. Na prática é isso, né? Os atletas fazem isso. Pô, acontece, não é nada absurdo. 3 gramas por semana, falei por dia. Desculpa, por dia. Né? Não, eu já vi o cara... já vi relato... Desculpa, De 3... 3 gramas por semana. Não, alguma coisa 3 por dia. Não sei se era gramas ou se eram aplicações. Deve ser aplicação. Porque essa parte eu entendo muito pouco. Disso, não, mas é assim, normalmente você vai pegar uma testa, ela vai ter, vamos colocar de 200 miligramas a 300 miligramas o ml, em média. Então você pensa 3 gramas, vamos colocar 200, estamos falando de 5, 10, 15 ml. 15 ml são... É um bujão e meio na semana. É bastante, velho. Somando todos os esteroides utilizados, sim. Né, sem contar o GH e sem contar uma insulina, que também está inserida. E sem contar os... Não, aí você já está contabilizando também os de via oral, né? De via oral também. Tá. Que aí, muito utilizado num booking vai ser um de anabol, né? Que tem uma capacidade de promoção de força, um efeito anabólico bom, mas um efeito androgênico bem alto também, de colaterais, né? Aí já no processo de booking tem sido muito utilizado a oximetolona, que é o Hemogenin, né? Está super em alta. E eu gostei, assim, o Hemogenin eu vi usando recentemente. Cara, eu vi um amigo meu. Eu não vou falar quem é, mancada. Não entrega não, deixa que ele se entrega depois. Cara, mas ele sempre foi bom, assim, de resposta de treino e tal. E aí, um dia ele estressou, ele falou, meu, quer saber, eu tô treinando, cara, meu físico não evolui de jeito nenhum. Aí ele foi e ganhou uma cartela de Hemogenin e ele misturou com oxandrolona na época, os dois. Ele já foi pro arrebento, assim, porque geralmente o primeiro você usa uma droga só, né? E, cara, toda semana ele era um cara diferente, bicho. Evoluiu pra caralho. Meu, era uma coisa absurda. Que vascularização, legal, assim, cara. O cara trocou muito, assim, sabe? Que legal. A única coisa que ele fez de intervenção foi colocar o ergogênico. Tá. E aí, isso como muda a sua capacidade de gerar trabalho, você treina mais, cara. Exato. Ele falou que ele continuou comendo a mesma coisa. Cara, ele secou e ganhou massa, assim, pra caramba. Caraca, meu. E assim... E ele falou pra todo mundo na academia na época. Que tava usando. Eu fiz isso, tal. O cara é professor, personal trainer e tal. Legal. E aí? Legal, né, meu? Pô. Tem que ter experiência prática. Hipocrisia. Isso aí, jogar limpo. Joga limpo. Fala mesmo que usou e pronto. Né? Tá na cara que ele usou. A periodização. Pelo amor de Deus, mano. E é o físico emprestado, né? Sim. Os esteroides a gente tem que ter isso claro, velho. Acho que isso é uma tecla legal da gente ficar batendo, porque aquilo primeira coisa, você está modificando completamente a sua estrutura celular pro resto da vida. Também, velho. Né? Nossa. E outra, é um físico que é uma roupa que você vai vestir do Batman e vai tirar, né? E para tirar,
E para tirar isso aí. Que esse é o grande desafio. Você se aceitar sem os esteroides. Você se vê. Tanto pelas respostas estruturais, assim, musculares, né? Quanto por saber que ele não está ali dentro e psicologicamente isso já traz um efeito negativo. Né? Quais outras drogas o pessoal usa nesse bulking? Sempre a base de testo, né? E aí de ações com mais carbonos, assim, ações mais longas, né? Então é muito comum enantato, cipionato. Que aí é legal, assim, esses ésteres, você tem assim, uma testosterona em suspensão, que ela tem uma resposta de absorção praticamente total em relação ao que é aplicado. Caramba! Mas bate forte. Vale a pena experimentar. Eu falo, ó, todo mundo que quer lidar com um fisiculturismo, pelo que eu fiz e pelo que eu indico fazer, velho, experimenta tudo. Você não, assim, né? Pelo menos experimenta. Eu não sou muito fã de fazer ciclos muito intensos, muito longos. Não sou um cara muito adepto, mas é aquilo lá. É uma comidinha nova que ainda eu não conheço, deixa eu ver o sabor disso aqui, deixa eu ver como reage no meu corpo. Isso ajuda muito na capacidade de você assimilar a teoria, né? Sim. E aí, a base de testosterona, então, aí eu estava dizendo, testosterona de suspensão, bate forte, é legal de usar uma vez. Sim. Porque ela tem uma biodisponibilidade muito rápida, um tempo de meia-vida bem curto. Aí depois você vai ter um propionato de testo, onde você vai ter ali em torno de 80% de absorção do conteúdo aplicado. E aí você vai ter as de cadeia mais longa, como um enantato, um cipionato, que vai ter uns 70% ali no intramuscular da sua absorção. Mas é a base. Aí também utilizados outras famílias, como o Zenornor, testosterona, como o caso da nandrolona, da decadurabolina, é muito utilizada, a boldenona. Aí depende, assim, mas a testo é de base. Tem porcentagem de gordura limite para você iniciar um processo de bulking e de cutting, de definição? Do que a gente está falando do bulking agora, né? O ideal seria assim, ó, dentro do consultório que eu indico, assim, pô, não passa de 12 para começar um bulking. Tem que estar bem, né? Então é normal começar com uns 9, 10. É muito comum o atleta estar bem o tempo todo. É o atleta, né? É o atleta. E o cara tradicionalzão? Não, aí depende do nível, assim. Se é um entusiasta envolvidaço, que tem muita gente que não sobe no palco, mas tem um físico bem legal. Também vai estar nessa pegada. O cara tá o ano inteiro abaixo de 10, aí em fase final ali de algum evento ele vai estar com um percentual de 5, 6. Não é muito incomum, não. Mas, assim, eu recomendo não passar muito de 12 para homens, né? Para mulheres ali 18, 20. O problema é o processo inflamatório? Dessa condição, porque 15, tem atleta de alto nível de judoca com 15, 14. Aí outra modalidade. Não, assim, sim, né? só para falar que não é gordo. Sim, boa, é verdade. Não é? O cara é eutrófico. Apesar de ser treinado, ele deve ter mais peso por ter bastante massa magra, né? No máximo sobrepeso por IMC. Assim, sim. Né? Mas esse cara tem um porquê de o cara começar esse processo de bulking tá com uma porcentagem mais baixa de gordura? Tem também, né? Gordura aromatiza mais. Sim. Né? Então já é um ponto a ser considerado. Tem um aspecto também visual de incômodo, de você ter que comer muito. Vai ficar mais inchado, né? Aí você fica olhando. Pô, não estou me sentindo tão bem, estou tendo que comer demais porque faz parte do meu processo. E aí, se começa com um percentual muito alto, já possivelmente é um físico que está bem despreparado ali para ser preparado novamente, né? Alguém que não dá para acreditar tanto que vai fazer o trampo do jeito que tem que ser feito. Mas é mais, eu acho que esses aspectos todos metabólicos ou fisiológicos, eu acho que ainda são suposições, né? Pelo menos eu não tenho a clareza do impacto que 2, 3% de gordura vai gerar nesse processo de aromatização. Não sei, assim, a gente sabe que acontece nesse tecido, né? Mas o quanto isso é impactante, eu acho que é mais assim por ser coerente também, né? Fala, pô, 15%, você vai subir para uns 18%. Para um fisiculturista, você está longe, né? Para você começar um cutting. Porque no bulking pode subir o percentual. É que os esteroides ajudam demais, né? Realmente na perda de gordura, no ganho de massa. Mas é isso. Então, acho que quanto mais baixo começar o bulking, melhor em relação ao percentual. Esses dias eu li um abstract
artigo falando que a testosterona não tem impacto no gasto calórico, na mobilização, não, no processo de utilização de gordura em dietas restritivas. Tá maluco. Velho. Na prática não é assim, né, cara? Porque, porra. É que tem eu isso do acabei contrário. de falar, mano. O cara pegou lá, a única coisa que ele fez foi colocar a droga. Combinar os esteroides e o cara secou e ganhou massa muscular, bicho. Quantas pessoas que você já não ouviu que usa de bengala o esteroide? Come um monte de junk, mas está ali usando bastante. Sim. E se vangloria de estar jacando, né, comendo besteira e tá mantendo o físico com qualidade. Aí você fala, velho, não tem milagre. Não tem milagre, é a ciência, né? É, a ciência. É o 17, como é que é a molécula lá? 17 alfa-alquilado, sei lá. 17 alfa-alquilado, né? Que tá fazendo. Vai ser o. Eu venho falar que é a cafeína, mano. Ah, tá. Metilxantina, trimetilxantina, nossa cafeína, querida. Cafeína eu acho que é um suplemento pouco valorizado pelos benefícios que pode oferecer. Gosto muito. Eu gosto de café. Mas pro bodybuilding, assim, você vê uma ergoginia interessante? Difícil, né? O cara já tá acostumado a duplicar o pré-treino ali, né? Então já tá acostumado a adrenalina. Fisiculturista, a concentração exigida para uma carga alta, para um movimento coerente, correto, né? O desgaste adrenérgico gerado num treino é gigante. Então é um cara que não precisa muito de um estímulo externo. Porém, acho que ainda a cafeína pode somar, sim, a diminuir um pouco da percepção do esforço. Acho que é mais por essa questão, né? De diminuir a percepção do esforço. Já é coisa pra caraca, porque o fisiculturista, assim, ele só para, normalmente, se tiver ali na recomendação, no controle de carga que for feito, mas se for para falar assim, faz até o final, ele vai até onde o corpo ele não travar. Isso. Vai que vai. Então, você ter menor percepção, vixe, aí tem que... É que exige... O atleta, ele tem muita concentração, ele sabe, assim, qualquer leve sensação de um estiramento ali, a tendência é que ele... Opa, parei, vamos mudar o exercício, ficar uma semaninha sem estimular esse movimento, regredir a carga, coisas assim, né? Porque esse lance da diminuição da percepção do esforço que eu quero colocar é que, às vezes, pode mascarar um excesso de esforço que pode ser um risco de lesão. E a creatina? Continua nas mesmas recomendações lá? 20 gramas para fazer o load? Sim. 3, 5 gramas por dia para manutenção? Sim, é isso aí. Cálculo 0,3 gramas para fazer o carregamento por quilograma de peso. Pega uma pessoa de 100 quilos, 30 gramas. Ela precisaria durante 5 a 7 dias. Aí fica... Eu vou comentar, mas vamos ver, né? Eu nunca vi ninguém falar se é necessário nessas 20, 30 gramas de carregamento distribuir ou se poderia centralizar e teria o mesmo efeito. Ou seja, eu preciso tomar 20 gramas em 4 tomadas de 5 gramas ou posso tomar as 20 de uma vez. E aí tem estudo que já mostra isso. Assim, que uma pauladinha de 20... Em comparação à mesma dose total diária. Sim. E assim, o que eu coloco é que há saturação de receptores. Então tem que distribuir. Porque eu vejo fisiculturistas também agora, porque o cara ganha de graça, ele fala, mano, não vou tomar 3 gramas, não vou tomar 5, eu vou tomar 20 gramas de creatina de pré-treino. Pode ser que também o estudo que eu tenho como referência analisou um público totalmente diferente. Então, exatamente. E aí por isso que eu me permito muito o fisiculturismo. E jogar vintão... Quantas vezes já prescrevi BCA, já prescrevi glutamina para atleta. Bodybuilding. Porque o cara já vinha usando. Falei, quer saber? Vamos embora. É isso aí, vamos manter também. Aí você só tenta encaixar no momento que você acha que faça mais sentido. Mas é sair da caixinha, não ficar... BCA não serve para nada. Peraí, velho. É um público aí que... É outro público. Respeita, né? Respeita o histórico da galera que já utilizou. E, assim, vale o teste. Eu já falei com caras, assim, referências no bodybuilding que falam muito bem da glutamina. Que, assim, por estudo a gente começa só a jogar para baixo. O cara começava a tomar glutamina, melhorava muito... Não, mas melhorava, assim, massa muscular mesmo. Que legal. E o cara via isso na prática, né? Sim. Entendeu? Então, mesmo que tenha um efeito placebo para esse cara, por que não tomar, né? Não, tem efeito placebo que tem efeito maior do que o fisiológico. Então já vale a pena, né? Significa, então, se você acreditar muito naquilo, sim. usa mesmo.
Tem estudo com cafeína, que é assim, você falar para o indivíduo que ele está usando cafeína sem estar usando cafeína, e o outro estar usando e estar sabendo, sabe? Eles fazem assim várias provas onde ele mostra o resultado do indivíduo sabendo que está usando, não sabendo, e o efeito disso na performance, né? Então, assim, o que eu me lembro é quando o indivíduo ele não está usando cafeína, mas disseram para ele que ele está tomando cafeína. Ele tem aumento da performance. E a performance foi algo tipo de 3,8. E a performance esperada da cafeína aumentada era algo próximo desses 3,8, que era coisa de 4%. Aí eles brincaram no artigo, né? Que era um doping placebo, se existiria, né? Sim. Que era assim... que existe uma substância que eleva em 4%, essa substância é a motivação gerada pela utilização do que você acha que está tomando. Pelo acreditar. Que o placebo, em latim, se eu não me engano é isso, é acreditar, é alguma coisa do tipo, assim, que tem esse significado, né? Sim. Eu acho muito legal saber trabalhar. Legal pra caramba, meu. Um suplemento que o pessoal mete o pau hoje e fala que não funciona pra nada, que joga dinheiro fora, é o HMB. Pra mim, cara, parece que eu tô tomando esteroide. Você sente super bem com ele? Muito bem, assim. Eu sinto no corpo, assim. E no desempenho também, cara. Que legal. Cara, pra mim faz muito efeito. Então, aí por que não? Mas, pô, você tá fazendo esse efeito porque é placebo, não sei o quê? Peraí. Tá bom, é placebo. E daí que é placebo? Tá potencializando meu resultado. É. Tem que ter um pouco, senão fica muito chato, cara, né? E tem um estudo de HMB publicado em 2013 por um pesquisador chama Jacob Wilson. Acho que é 2013, 2014. Que ele comparou com testosterona. Eu vi. Você viu? Já vi. Cara, os caras do HMB ganharam mais músculo. Não, peraí, né? Não, isso daí não tem nem o que falar, né? Eu já vi um com a juga turquestênica. Já viu falar dessa turquesterone? Turquesterona. Comparado com o Dianabol. Tá dando o mesmo resultado. Foi mais? Não, o mesmo resultado. Eu falei, peraí também. Não é bem assim, né? Um Dianabolzinho e comparado a uma turquesterona. Uma vez eu vi glutamina quelada também. Não sei se você viu um estudo que eles quelaram a glutamina mais a 2 outros aminoácidos. E o efeito anabólico também foi absurdo, assim. É mesmo? Aí. Mas, não sei, os caras podem manipular, fazer o que quiser com isso tudo hoje, né? Sempre foi assim, viu? Você sabe bem também. Aí, os mais sérios aí têm mostrado, a meta-análise fala que para treinado não adianta nada. O HMB, pelo menos, se você ajustou a proteína ali, já era. Tá jogando dinheiro fora, né? A gente só colocou esses polêmicos, você acrescentou HMB, mas é isso aí, glutamina, BCA e HMB estão dentro desse bolo aí. Dentro desse bolo. Dos principais então, e aí, sei lá, pouca evidência. De repente pode ter um efeito placebo para alguns, né? Ou até fisiológico propriamente, mas realmente vale destacar que esses são os menos utilizados. O whey protein sim é muito utilizado, creatina, a beta-alanina, os estimulantes como pré-treino, né? Os tamponantes, né? A beta-alanina entra como tamponante, é isso? Sim, ela entra como intramuscular, tamponante intramuscular. Aí vale também colocar, né? Quem usar beta-alanina com bicarbonato. Por que o bicarbonato não pegou ainda, né? Porque tem tanta evidência, é tão barato. Tudo bem, tem esse desconforto gastrointestinal. Assim, na prática, já vi vários casos com aceitação bem tranquila. Então, beleza. Lógico que você vai fazendo uma dose de carregamento. Mas o que eu quero colocar é que esse efeito tamponante, que é... Quando você está fazendo seu movimento lá, você sente que o músculo começa a queimar, é um fator limitante para você parar de fazer o exercício. Quando você toma esses tamponantes, esses ácidos que são acumulados, eles são mais lentamente acumulados. Então você retarda, né? Ao invés de ter uma curva linear de acúmulo de ácido, você vai ter uma curva um pouco mais longilínea, né? E isso vai te dar a capacidade de 1 a 2 repetições a mais, por exemplo. Aí quando você mistura a beta-alanina que tampona dentro do músculo com o bicarbonato que tampona no sangue, você potencializa o resultado. E bicarbonato é baratinho, né? Então daria para... Mas e a dose? É alta. Você tem que... Você dá uns arrotão antes do treino. Dá. E tem que ser 2 horas antes do treino, assim. 2 horas? Como referência.
Mas chega a bater, às vezes, 15. Você põe 150 miligramas por quilograma de peso como dose final. E aí vai subindo. Caramba. É bastante. Chega a ser 15, 20. Mas vale a pena. Também é uma referência, assim. Mas também é legal de colocar, né? A gente está falando de um indivíduo que chega na sua capacidade limite e que vai ter uma capacidade de 2, 3, 4% superior com a suplementação. Superior ao limite, basicamente, que ele conseguiu chegar. Tá. Então, né, vale destacar porque tem muita gente que usa o suplemento e está longe de chegar dentro da sua capacidade. Não está Mas, assim, chegando no ápice da treinabilidade, que a gente chama, né? Que tem uma tolerância bem menor. Então, será que você precisa? O atleta ele já tem uma tolerância, um limiar de dor diminuído e uma tolerância ao esforço mais alta, né? Pra caramba. E isso tudo é treinável. Isso também, é treinável, exatamente. Então, e aí os suplementos, esses nesse caso, de um tamponamento que vai né, te gerar uma capacidade de resistência muscular um pouco maior. Eu até prescrevo para o público em geral, porque também a betalanina dá aquele formigamento que parece que agora bateu, né? Você é o super-homem, super-mulher. Cara, você prescreve glicerol também? Você trabalha com glicerina? Não é comum, não, mas já utilizei e já prescrevi sim para uma apresentação final. Cara, o pump desse negócio é uma coisa que é absurdo, cara. É da hora. Parece que o músculo vai explodir, né, meu? Não. Tem que estar com o físico bem sequinho, assim, para dar um pump que justifique, senão pode até dar uma embaçada, né? Se não tiver com uma qualidade bem aprofundada, né? Sim. Eu vi estudo de glicerol com um cara do automobilismo, acho que foi. Porque ele retém muita água no corpo, né? Tá. Ele foi usado como um hiperidratante, né? Que legal. O cara que tá lá, a frequência cardíaca lá em cima tá desidratando. Fechado, transpirando pra caralho. Para esses caras tinha uma aplicabilidade boa. E parece que melhorou lá o desempenho dos caras, né? Agora, trazer isso pro fisiculturismo é pura sensação de treino, né? É o cara sentir que o músculo dele tá estourando ali, né? Tá inflado, pump, absurdo, né? Sim. Digestão vioral mesmo, confortável, né? Docinho pra boca. É docinho, é gostoso, né? É gostoso, é bom. Mas não uso muito não é tão comum. Mas vou usar aí com um paciente na semana que vem que ele vai fazer fotos, a gente vai você vai fazer vai brincar, vai tirar o carbo, vai jogar a glicerina para puxar. Dá uma super compensada, só para sentir o cara que merece. Então, fazendo um trabalho um pouco diferenciado para ele também estar cumprindo, né, com o que está sendo passado. Tá chegando nessa condição e aí a gente está ansioso. Então ele merece. Merece. Porque, assim, né, eu estou trazendo essa experiência para alguém que está cumprindo com um plano, mesmo que eu falo assim, tem gente que tem uma rotina e um físico de fisiculturista. Claro que assim, o esporte cresceu muito. Hoje, um físico de fisiculturista, você tem que falar de um cara foda. Sim. Eu não sou um cara com físico de fisiculturista, estou longe ainda. Sim. A real é essa. Mesmo sendo um cara que tem um volume muscular, se destaca perante a maioria. Eu não sei quem vai te assistir falando isso, se você vai causar um efeito positivo ou negativo agora. Ou o cara vai olhar e vai falar, realmente eu não sirvo para esse esporte. Mas é sério, velho. Cara, porque, eu vi você assim, falei, o cara já vai tá pronto aí para daqui um aninho, sei lá, de repente brincar em alguma coisa aí, né? Não, aí sim, aí dá, se for comprometido com esse objetivo. Sim, porque se você já teve, me fala agora dessa evolução. O último podcast, eu vi que uma semana depois você postou alguma coisa com relação à sua experiência com dieta vegetariana, que você teve umas melhoras de alguns marcadores lá e tal, e aí depois... O que foi? Mudei agora. Porque agora você está comendo carne normal. Tô. E está suplementando com... Você estava tomando whey naquela época? Não, eu fiquei um período só com proteína vegetal. Mas foi a última coisa que eu tirei, foi a whey. Tá. Fala do combo. O combo o que você usou de alimentação, suplementação. E eu não vou nem falar do treino. E do seu... dos recursos, né? Dos esteroides, então. Dos esteroides. Sim, a minha alimentação, então... mas não tem como não falar do treino. De verdade, mudou muito. Não, mas mudou por causa que você melhorou seu desempenho. Ou o seu coach lá, o seu técnico, falou, vamos tentar alguma coisa diferente. Não. Assim, diferente foi eu ter regularidade, intensidade. Vim por muitos anos treinando sozinho, né? E aí, o treinar sozinho...
Você vai se acostumando a ser muito mais permissivo. Cara, eu falo que treinar sozinho é a pior coisa. É foda. Porque o cérebro sempre ganha. Então você faz menos do que você faria. Você é ego, superego lá, tal, tem aquela coisa da psicologia, tem aquele cara que tá te comandando, ele tá sempre no econômico. Por mais que você vai lá e ache que você faz o melhor, quando tem o cara do seu lado lá xingando na sua orelha... Falando, vai mais E duas, vai até o fim, não vai parar não, caralho. Isso muda muito. Então, eu vinha avaliando assim, um treino mais de manutenção, mantinha um físico equilibrado. Aí, com o novo treino, mudou muito. A intensidade do meu treino mudou muito. Muito mais alta do que eu vinha fazendo. A alimentação, eu saí de uma dieta restritiva, vegana... Não, vegetariana, desculpa. Tá, tinha ovo, tinha leite. Na real era assim, só tinha whey. E era vegetariano porque só tinha whey. Mas tinha muita proteína de soja. Era tofu, proteína de soja. Cara, ensina a fazer uma receita com aquilo lá, bicho. Porque, aquilo... Proteína de soja? O gosto daquilo lá Isso, não, vou fazer uma pra você. Aprendi. Vira uma carne moída, coisa linda. Não, proteína de soja em forma de bifinho assim, ó. Então eles vendem uns bifinhos assim. Vende umas iscas. Sim. Fica bom. É que você tem que deixar marinando para pegar tempero. Então, marinando quanto tempo? Dia, normalmente eu deixava na geladeira. Cara. Então, dentro de ali um limãozinho, às vezes um pouquinho de shoyu, temperinho, para pegar gosto. Cara, aquilo tem proteína pra caramba, meu. Proteína de soja texturizada tem pra caraca. Então, assim, em umas 150 gramas eu já bato uma quantidade ótima de proteína. 200 gramas. Do alimento, né? Sim. Bate umas 60, 70 gramas de proteína? Não, menos. Bate umas 35, nessas 200 aí, mais ou menos. 35 gramas? Tá lindo. Já mais um pouquinho do que vai ter ali do arroz, do feijão, dos vegetais. Porque também a gente até conversou no último podcast, né? Exatamente, a gente não contabiliza o que vem do arroz e feijão. Que, para um vegetariano principalmente, feijãozinho vai te dar ali às vezes 7, 8 graminhas. 150 gramas de feijão. Já é algo interessante, né? Então, o tofu, nossa, eu acho uma delícia hoje em dia. Sério? Tofu com... Cara, eu não consigo. Não. Cara, você tem que me ensinar alguma receita, mano, porque... o que você faz com aquilo, mano? Assim, também pode ser por preferência, consistência. Ele amassadinho tipo ricota, temperado com sal, azeite... E orégano, por exemplo, pra mim é uma delícia. Dá uma empapuçada, porque o tofu você precisa comer muito, né? Então, pra bater uma proteína legal, né? Assim, eu comia 300 gramas sabendo que eu estava comendo ali um pouquinho a menos do que eu precisaria propriamente. Sim. Ou se você cortar em cubinhos, tipo um queijo Minas, e jogar também um azeitinho, um orégano por cima e um salzinho, pra mim é uma delícia isso. Porque ele... Sim. Aprendi a gostar da consistência. E eu gosto do sal, eu gosto do azeite, eu gosto do orégano, então sabor assim. Você colocou isso no cutting? Muito, e no booking também, assim, quando eu fiz. Já cheguei a fazer também, né? Booking de característica vegetariana. Mas beleza, aí eu migrei, fiz esse período vegetariano, evolui bastante meu físico, foram 60 dias sem errar na dieta. E aí a gente vinha usando, na época, eu acho que era... Você sentiu diferença em densidade muscular e dilatação dos vasos? É difícil falar, velho. Eu entendo o que você quer. Sabe por quê? Por causa do perfil de aminoácido, né? Tem mais arginina. O pessoal bate um pouquinho nessa tecla, né? Tem mais arginina no perfil de aminoácido da proteína vegetal. E você está comendo mais carbo, você está repondo mais glicogênio. Sim. Rapidamente, né? E isso deixa o músculo um pouquinho mais inchadinho, mais duro. Não sei. Eu acho que agora o meu físico está melhor, mas aí tem mais tempo de treino, né? Então, tem essa variável de tempo que complica, né? Complica. É difícil, por isso que eu falo assim, né? Esse lance de difícil de comparar. Porque você fala, será que se eu fizesse naquela época uma dieta onívora ao invés de vegetariana, qual que seria o tamanho da diferença? Eu acho que não é tão grande o tamanho da diferença. Mas beleza. Aí eu vinha com o basicão, né? Daquela época já era 1 ml de alguma testo na semana. 1 ml semana. Às vezes chegou um período em final de cutting, assim, que eu coloquei a oxa também. Aí deveria ser 60 miligramas no dia. Aí às vezes saía 40 por esquecimento. Tu esqueci de tomar? Nossa, eu sou o rei do esquecer. De tipo, caraca, era pra tomar agora, quer saber? E eu não sou... É que eu sou... Assim. E se esquecer de tomar creatina? Toma 2 doses no outro dia?
Boa. Eu não sugiro. Não? Eu acho que... Porque, assim, só se você distribuir a dose. Mas a creatina é bem legal de colocar isso daí, que a gente tem que ter tranquilidade que ela funciona em estado de saturação, né? Atingir a Sim. saturação, dose de manutenção. Então, pô, se você esquecer um dia... Porque o que eu já vi de estudo é que o chamado período de washout, assim, que é o período de eliminação, de depuração, não ainda está descrito da creatina, porém, ele dura pelo menos 8 semanas. Coisa pra caraca. Significa o quê na prática? Se você parar de tomar creatina... Você ainda fica 8 semanas ali com o estoque cheio. Isso aí. Entendeu? Então, esquecer um dia... Então, é o custo-benefício melhor, cara. Às vezes até ciclar, quem sabe, né? Exatamente. Parou. Mês sim, mês não, de repente. Também acho. Mês sim, mês não, acho que é legal. Que aí você mantém um estoquezinho bom lá. E aí... que ela tem outros benefícios. Sim, a gente está sim. falando de capacidade física, de força induzida pelo estoque intramuscular. Tem benefício cognitivo, cognição. Memória, acho que para depressão, ansiedade. Depressão, resistência à insulina, se eu não me engano. Também, verdade. Foda. Melhora, cara, creatina. O negócio serve para um monte de coisa. Que ele tem, assim, a grande parte do estoque de creatina é muscular e esquelético, mas ela tem deposição pequena, mais relevante, em sistema nervoso central e até testículo também, né? E aí, tem muita coisa legal. Aí, Melhora testo. Não, eu nunca vi referência. Nem também do DHT, que teve um estudo lá com jogadores de rugby, que aumentou o DHT, e aí a galera já fez a associação de aumento de DHT com queda de cabelo. Sim. Já viu isso aí? A creatina gera queda de cabelo. É muita extrapolação da informação, né? Sim. Tipo, aumentou o DHT de hidrotestosterona, que é assim, você tem a testosterona que ela pode se converter, e um dos pontos que ela pode se converter é nessa de hidrotestosterona. Pela ação da 5-alfa-redutase e tal. E essa DHT, ela é associada a aumento de força, crescimento de pelos e libido. São os principais pontos, né? Tá. E aí, como nesse estudo com jogador de rugby aumentou a DHT, a galera... E também, né, eu falei que era de cabelo do DHT, a galera já associou e falou que creatina gera queda de cabelo, mas não teve nenhum estudo que demonstrou queda de cabelo pelo aumento de DHT da creatina, e só um estudo que eu vi que mostrou aumento de DHT. E também não é assim, né? Eu acho que a galera vê um aumento significativo, mas vê lá a magnitude do significativo. Sim. Vai ser lá o DHT, vamos colocar vou colocar uma média de uns 600, 700, 800 mil. Aí subiu de 1.000 para 1.200. Fala, peraí, é significativo numericamente, mas clinicamente. Sim. Você tirar uma testa de 500 para 600 com triplos, de 500 para 550. Falando de hormônios fisiológicos, não tem tanta mudança expressiva. Pensando em desempenho, meu. Você joga lá, o cara começa a treinar, a testosterona aumenta, fazendo treinamento de força, né? O cara melhora a qualidade de vida, começa a dormir melhor, tal, recuperar de um treino, treinar bem, né? Agora o cara não vira um atleta, meu. O cara não tem um absurdo de ganho de massa muscular por causa da testosterona dele que está aumentando naturalmente. Eu concordo. Não é? Não, tanto que esse 1 mlzinho que eu falei de testo, ele vai jogar minha testo para no mínimo 1.200. Sim. Beirando uma média de 1.500, chegando a 1.800 com 1 mlzinho por semana. E a gente está falando de uma testo que fisiologicamente ela pode bater 800. Né? Então, assim, você tem uma quantidade bem maior, né? Com o uso de uma baixa dose. Então, quer dizer, o ápice fisiológico ele é muito aquém do mínimo hormonizado, né? Sim. Que eu falo, tipo, um por semana no mundo real é o mínimo. Uma reposição é a cada 2 semanas. Cada 2 semanas, 1 miligrama. 1 ml, normalmente. Mas é uma droga de característica que fica mais tempo, né? Depende de qual é usada, mas normalmente se for pensar num cipionato, no enantato, ele tem esse tempo esperado de meia-vida, que às vezes bate esses 21 dias, dependendo. Ou tem pessoas que fazem reposições com nibido, que aí é 1 decilato de testosterona, se eu não me engano o nome dele. E aí vai ter uma ação, às vezes, de vários meses, 3, 4, depende da dose administrada. Mas o mais utilizado é um cipionato, um enantato, com uso a cada 15 dias, um mlzinho.
Cara, o cara tomando isso daí, fazendo dieta hipocalórica com hiperproteica, vamos colocar aí que um atleta chega num déficit de, tira 40% do basal, 30%. Abaixo do basal? É, ou não? Ah, até rola, até rola. Rola? Rola. Mas não acho... queima a largada logo de cara. Sim. E aí o cara perde massa muscular ainda? Ah, é difícil perder, né? Porque aí você sobe droga também, né? Sim, em sim. cutting. Então, muita gente... Eu acho que pode achar que no booking, que é o período de ganhos, é onde mais usa. Desconheço que é assim que é porque feito. na realidade ajuda, mas você está comendo bastante, né? Já E tá tá no treinando. ambiente favorável. Né? Já tá tudo favorável para o anabolismo, né? Entendeu? E aí quando você tá ali já no ambiente contrário, né, que é a restrição calórica, aí é a hora de você usar mais recursos para segurar a bronca, né? E como é que funciona essa transição, né? Falar, tudo bem, agora eu tô com 12% aqui, tô comendo pra caramba, tô voando na academia, zerando todas as máquinas aqui e tal, e aí eu começo, agora eu vou começar a pensar na melhorar minha qualidade. Como é que é essa transição, assim? Já vai tirando caloria de uma vez, já vai mexendo em macronutriente. Boa. Porque ali você vai ter que fazer uma relação com o treinamento, né? Em teoria você vai aumentar cardio, vai, sei lá, mudar a estratégia de treinamento. Boa. Entendeu? Eu normalmente faço sempre para tudo transição. Uhum. Aí abro mesmo assim para indivíduos mais comuns, a atletas de ponta, tudo é transição. Uhum. Transição dá mais trabalho, porque você monta mais dietas, né? Então você fala, essa dietinha você vai fazer nesse momento por 2 semanas. Uhum. Se precisar me dar o feedback antes dessas 2, avisa. Mas aí você já vai me falar e vai mostrar a imagem, normalmente com o atleta, né? Como é que você está. Aí a gente vai mudando gradualmente, acrescentando ou retirando, no caso dessa transição do booking para o cut. Uhum. Vai retirando. Aí o macronutriente que é mais retirado são os carboidratos, normalmente, gradualmente. É gradual, não dá uma pancada assim. Eu sempre uso esse termo, é queimar a largada, assim. Uhum. Se você já chegar quebrando tudo, mas dependendo do caso, por exemplo, tem um paciente que, eu queria em 30 dias atingir um físico... Inédito. O melhor físico. E ele está bem comprometido. Eu falei, então assim, você me deu 30 dias, então para amanhã a gente já começa aqui. Ele vinha com 4.000 calorias, eu reduzi para 2.200. Assim, tipo, absurda a mudança. Ele quis te bater, não. Mas ao mesmo tempo ele fala, caralho, olha a qualidade do meu físico. Sim. Mas ele tá bem irritado, mas falta uma semana só. Sim. De 30 dias. Semana que vem acaba. E aí tá bem feliz, a mudança é absurda, velho. Aí eu bato nisso também, assim, é possível sim. Lógico que tá com esteroide também. Não, lógico. Mas assim, o que eu quero dizer é que é possível em 30 dias você mudar expressivamente um físico. Você não vai arrumar a casa, mas acredite, porque eu vejo muita gente achar que, puta... O projeto 30 dias existe. Eu sou super a favor, velho. Eu achava que o projeto 30 dias era mais fácil pro destreinado, né? Sempre achei. O cara tá na bosta, qualquer coisa que ele fizer vai funcionar e ele vai... Claro, não vai ficar com o melhor físico da vida, mas vai mudar, né? Agora, pra esse cara que já tá mega treinado, ele devia estar com um BF baixo já, mesmo comendo 4.000, né? Sim. Tava com 12. Tava com 12 que é pra 7. Não, vamos ver. Aí semana que vem que a gente vai ver o resultado. Mas a expectativa, eu acho uns 8 aí vai rolar. Nesses 30 dias. Mas, você pensa assim, um cutting de um atleta... Você vai de 16 semanas a umas 8 semanas. Você encontra atleta aí que já tá meio que arredondado. 16 a 8 é um padrão. Eu coloco... jogar para 20 alguém que pode precisar de mais tempo, dependendo do tamanho do porque o cara já tá magro, né? É difícil pra embaçado. tirar a gordura. Demora mais tempo. Precisa de tempo. Não, mas eu ainda acho que fazendo um negocinho bem alinhadinho, dá para dar uma transformada legal nesse período. Claro que a gente está com mais riscos no físico dele. E com o atleta você não corre esse risco desnecessário de ter que... Como eu fiz. Eu não fiz o que eu gosto, que é a transição. Eu fiz a mudança drástica. Você me deu 30 dias, tá afim mesmo? Vamos embora. Aí eu preciso para ontem já. Aí o que eu falei? Pode ser que mais para frente eu libere. O GH e a insulina, eles entram o ano todo ou tem um período específico? Insulina mais em período de booking, né? E o GH full time, se puder investir nisso o tempo todo. Aumenta mais, né, em fase final de preparação, menos em booking. Só que ele tem
assim, pensando em parte de fisiologia, o GH é totalmente contrário ao metabolismo de carboidratos. Sim. Você fala, caralho, então no Booking você está usando lá seus 4, 6 UI de GH e comendo bastante carbo, né? Assim, dá uma assustada em relação aos efeitos que pode gerar, porque o uso de esteroides anabolizantes tende a aumentar a resistência à insulina. E o GH também, né? O GH também. Então, aí você soma uma dieta hipercalórica, mas é bem utilizado, sim, durante todo o ano. E quanto mais próximo do período de cut ou durante, né? Aí é mais utilizado ainda. E o GH transforma, assim, o físico, velho. É? Também, às vezes eu escuto de gente falar que o GH é indiferente, é um investimento irrelevante. Que não vale a pena. Mas para quem tem dinheiro, vale a pena. Puta, você é louco. Soma muito. É? Todos os recursos ali que possa encaixar, né? O GH tá dentro de uns que realmente geram uma mudança de pele mais expressiva, né? Uma qualidade de definição. O GH tem efeito anabólico também, né? Que não é colocado. Os efeitos colaterais, mano, são muito singelos por estudo e prático, né? Que é dores articulares, Sim. astralgia, né? Que é chamado, aquela rigidez. E retenção de líquido. Você fala, na prática, eu nunca vi alguém. A retenção é porque também traz densidade. Sim. Mas GH trazer retenção, e esse é um dos principais efeitos, você fala, essa retenção aqui do GH não me incomoda em nada. A oxandrolona também deveria ter um pouquinho de retenção de líquido, né? Tem também. Menos do que esteroides mais anabólicos ainda. Eu adoro. A Oxa e o Hemogenin são duas... Oxa, Hemogenin, Nandrolona e testosterona é o combo aí que eu mais levo em consideração para o nível de, né, da população em geral, né? Quando você vai pensar em algo mais E agressivo. você usa algum estimulante do sistema nervoso? Esquece cafeína, não fala coisa forte. Não uso nada. Não? Não uso nada. Aí seria o que, assim, que você pensa? É uma... Como é que é o nome do esteroide? Não é do esteroide. Ela faz muita síntese proteica na mitocôndria. É a... Como é que é o nome? Que é de cavalo, o pessoal toma... Eu esqueci o nome agora. É aquele verde. Parece que eles chamavam de Hulk na época. Mas não é um... Clenbuterol. É outro papo. Não, aí sim. Aí... Clenbuterol. Coisa fina. É. Funciona, é Funciona pra efetivo. caramba. Nossa. Clenbuterol vale a pena também utilizar. É assim... Clenbuterol tem os seus riscos cardiovasculares bem expressivos. Cardiotóxico pra caramba. Também cãibra pra caramba. Câimbra, tremor absurdo, né? Enquanto uso. É muito louco. Mas tem um efeito... é bem legal também. Tem o efeito anabólico e o efeito anticatabólico existente. É existente. Então, mas esse anabolismo é síntese proteica mitocondrial, cara. Ou tem... Ribossomal também? Isso Eu acredito que sim. Porque o esteroide anabolizante também tem a síntese proteica mitocondrial. Sim. Os dois, né? Mas os broncodilatadores, você citou, como o clenbuterol. Clenbuterol, salbutamol. Tem vários, né? Não, tem esses dois aí só. Clenbuterol, salbutamol. E a efedrina, efedrina. que era o ECA, né? Antigamente o pessoal usava, que era aspirina, efedrina e cafeína junto, é um combo, né? Sim. Não, são bem efetivos, funciona bem. Eu não faço uso, já fiz, já indiquei para outras pessoas utilizarem e sempre se beneficiam, mas normalmente você usa por uns 15 dias, para uns 15, né, para ter a dessensibilização do receptor. Dos receptores, né? Que realmente, infelizmente, acaba se acostumando. E é bem legal. Assim, eu falo desse jeito que tem que viver a experiência. Tem que viver a experiência, porque eu sinto que eu já fiz essas coisas aí no passado, bem longe. E, cara, eu tinha... Pra comer era difícil, meu. Tirou apetite, a adrenalina lá no talo, né? Cara, você fica com resposta adrenérgica alta, bicho. Foda. Meu, você não tem fome, cara. Inibidor de apetite, adrenalina. Você vê, assim, vários os estudos de cafeína mesmo, eles sempre trazem como desfecho redução de fome, aumento de apetite, aumento do gasto energético. Sim. Aí é tudo isso, né? Você é adrenérgico ali, você tem menos apetite, né? Então, acho válido. Aí você coloca esse tipo de estratégia nessa transição já, do Booking pro Cutting. Não, eu não usaria um broncodilatador logo de cara, não. Não? Também usaria mais pro final. É um recurso que... Porque o cara já vai estar cansado, precisa de um negócio a mais ali, né? Depende, assim, é que também muita gente se habitua já, então isso aí acaba sendo algo tranquilo.
para quem já utilizou algumas tantas vezes, e depende do caso. Mas normalmente eu preferia usar aí num segundo quadrante, separando em 2 mesmo. Quer dizer, então um terceiro quadrante separando em quadrantes, né? Então vamos colocar aí que teremos 3 meses de preparação, no mês e meio final seria, quem sabe, necessário ali somar. Aí depende também. O cardio você faz em todas as fases ou você faz em todas? Menos em booking, mais em cutting, É mais por causa do seu próximo. coração ou da sensibilidade à insulina? Eu acho que tem um pouco dos dois e até para a qualidade, colocando um terceiro ponto aí. Terceiro ponto, para manter manutenção? Um pouquinho. E a recuperação intra-série, eu sinto algo relevante Diferente. nisso. É diferente, né? Quando você tá fazendo cardio. Quando você está com uma capacidade ventilatória, aeróbia, melhor, meio que a força pode ser que se recupere um pouco mais assim entre séries, né? Nesse intervalo existente. Mas tem tudo isso sim. Hoje o cuidado cardiovascular tá todo mundo assim. Lógico. Você fala, velho. Você tá tomando esteroide, né? Já tem um monte de artigo aí falando que ele tem influência aí na musculatura Do cardíaca, do ventrículo esquerdo, né? Principalmente. Aquela hipertrofia concêntrica. Várias alterações cardiorrespiratórias, cardiovasculares, né? E aí você tem que fazer um preventivo ali também, né? Mas o cardio tende a aumentar. Cara, mas a hora que você falou pra mim o tanto de cardio que você faz por dia, eu falei, caraca, meu. Uma horinha, né? É bastante coisa, bicho. Todo dia, todo santo dia, domingo a domingo. Assim, vez ou outra eu falho, porque também não tem esse compromisso. Mas é pós-treino ou é... Pós-treino tem por jejum? otimizar. Não. Não faz de jejum? Não faço. O que você acha do jejum de estratégia? Jejum intermitente para não para emagrecer, tô falando para um bodybuilding. Para ganhar massa, não. por exemplo? Vai. Esse GH que você aumenta no jejum, ele não tem impacto na massa. Longe disso. Pelo Nada. Não, a estratégia de jejum ela só é uma redistribuição alimentar. Nada além disso. Só que, ou seja, você centraliza as calorias em poucas refeições e fica mais tempo sem comer. Acho super prático fazer o jejum. Porque se você não liga muito de comer, tem perfil de pessoa que é assim, tipo, como porque tem que comer, mas não é. E tem outras pessoas que não. Porra, eu adoro parar para comer. Ama comer, né? Então você tem que avaliar isso aí. Mas para bater os macros, às vezes fica mais difícil. Né? Se for dieta mais alta em calorias, eu acho mal furada. Porque você centraliza muito uma quantidade alta de calorias e alimentos em poucas refeições. A digestibilidade é prejudicada. Então, se você for comer 4.000 calorias, como eu falei, em 2 refeições de 2.000 vão descer quadradas ali para você estar digerindo, né? Caramba. Mais fácil você... 2.000. É que nem se falar, você tem isso aqui para tomar de água. É mais fácil a gente estar tomando desse jeito aqui, de pouquinho em pouquinho, do que falar, não, agora chegou a hora de tomar minha água e vou virar essa água. Você até vai ter a condição de realizar, mas um aproveitamento reduzido, né, em relação à distribuição. Então, o jejum, para o mundo do esporte, assim, eu não vejo muita vantagem, não. Mas é legal de colocar assim, para a sociedade tem estudo que mostra que fazer jejum é melhor do que não fazer nada. E eu acho um dado relevante isso. Muito relevante. Por que fazer jejum é melhor do que fazer nada? Porque quando você fala para alguém fazer jejum, a pessoa já organizou de alguma maneira aquilo que ela vai fazer no dia. Então, só vou comer a partir das 14 e vou comer até às 18. Sim. Putz, isso aí já é uma organização que ela está fazendo. E a partir disso ela já começa a ter resultado. Porque antes ela nem pensava, ela comia na hora que dava, comia o que tinha, né? E aí, então eu acho mó legal esse dado assim. Então, uma recomendação geral, se eu fosse falar, sei lá, criei um plano de emagrecimento, que o meu objetivo é atingir 1.000 pessoas em dieta orientativa. Só falando, dando informações básicas, né? Sem individualizar a prescrição. Por que não falar para fazer um jejum? Porque essa pessoa ela vai começar a se organizar, né? Começar a parar para pensar no que ela precisa ter na hora que ela for comer e deixar de comer nos outros momentos, vai parar de beliscar, né? De ficar ali com medo, porque o que eu recebo de dúvida de jejum é café quebra jejum, chiclete quebra jejum, a galera fica em choque em quebrar o jejum. Isso é bom, assim, de uma certa maneira. Por um lado é porque a pessoa está focada no objetivo que é fazer o jejum, né? Agora, se o objetivo é reduzir as calorias, só fazer uma dieta hipocalórica, se ele colocar alguma coisa fora da janela, que tenha 80 calorias, sei lá,
Não, quebrar o jejum não é problema nenhum. Não é problema nenhum, né? E não é nenhum benefício adicional estar em jejum. Mas nesse contexto de uma orientação generalizada, assim, eu entendo que assim, o artigo quer dizer nesse sentido de qualquer coisa que você organize é melhor do que nenhuma organização. Tem artigo falando de resistência à insulina, que melhora, TNF-alfa que cai. Mas tudo cai com restrição também. Então, se fracionar e tiver restrição, também cai, né? Tão quanto. O desafio é o jejum promover esse efeito em normocaloria. Aí já seria um diferencial. Eu vi um artigo, na realidade eu li 2, mas as pessoas estavam entrando no sobrepeso e indo para a obesidade já. Tá. E elas submeteram a condição de jejum com treinamento de força. O grupo que fez jejum, nesses 2 artigos, eles perderam mais gordura. Em comparação a quem? Eles estavam em comparação com o grupo que fez restrição dieta de 100% das necessidades calóricas com treinamento de força. Entendeu? Entendi. Eu vi 2 só. Os 2 comiam normocaloria, mesma caloria. Mas são 2. Tipo, você pega em meta-análise, por exemplo, Sei. não dá diferença. A maioria dos estudos não dá diferença, entendeu? Mas eu acredito que pode ter um efeito para o cara que está mais gordo. E por que não respeitar que tem gente que essa individualidade que a gente se abre, né? Isso. Que o mais chato que eu tenho visto na nutrição, não sei se na educação física, eu acho que sim, é o lance do 8 ou 80. É bom ou é ruim? Então, assim, jejum serve para nada ou jejum é... Sim. Não, na educação física é igual. Pô, isso é muito triste, assim. Que aí eu também vejo muita gente se apoiar no artigo, né? Pô, o artigo fala isso aqui e ponto, e não tem discussão. Meu irmão, o mundo é muito maior do que esse material que você está enxergando aí. Com certeza. Né? E aí, respeitar essa individualidade de, nesse grupo, tiveram pessoas que se beneficiaram com o jejum, vambora. Então, de repente o cara ficou muito mais contente, né? De não ter tem uma que resposta comer. melhor que a gente nem sabe explicar. Exatamente, sabe? Fisiologicamente o cara responde bem mesmo. Você fala assim, não sei ainda muito bem justificar. Ou é isso aí, de sentir bem. Tem um paciente que gosta de tomar chimarrão pela manhã, e aí o hábito é acordar, fazer o lance do chimarrão e ir repondo até meio-dia, a hora que ele para almoçar. Já faz um jejum. Caraca, já faz um mega jejum, né? Já faz um jejum e se sente bem desse jeito. Enfim, é só... Mas a expectativa é que o jejum não traga efeitos superiores. O ciclo de carboidrato você usa bastante? Bom. Isso em cutting. Em cutting só, né? Eu acho, Bulk não. O bulking é difícil necessitar. Porque o estoque vai estar alto de carboidrato, sempre. É difícil tirar do carboidrato. Vai colocar o quê no lugar do bulking, né? Assim, mais proteína, desnecessário, mais gordura, tende a embaçar mais, do meu ponto de vista. Sim. Então, o carbo é um que a gente ainda tem uma flexibilidade. E como é que é essas zonas? Porque você tem zonas de carbo médio, carbo baixo, carbo alto. Aí vai de acordo com o treino também, normalmente está bem alinhado. Então, treinos mais intensos, ou você prepara no dia anterior. Coloca mais carbo, né? Ou no próprio dia, dependendo se o treino for no final do dia, você já vai nas refeições pela manhã e pela tarde. E aí depende, assim, eu gosto de colocar... Para mim, sempre o pós-treino é uma refeição muito importante para os meus pacientes. Então, o baixo carbo, mesmo o pós-treino vai ter um carbo legal. Sim. Então, eu tiro de outros momentos. Prefiro que ele treine com menos antes, mas no depois faça uma boa reposição. E aí vai oscilando. Então, o baixo carbo normalmente sobe a proteína, o alto carbo normalmente cai a proteína para ter um equilíbrio calórico. Tá. Não muda tanto. E eu sinto benefício no rendimento, sim. Então, carbo é vida. E você sente essa resposta no físico também? Resposta no físico. O dia do carbo alto... Você fica mais cheio, denso. Acho válido. E aí a gente tem uma expectativa de algumas mudanças metabólicas positivas, de tirar um pouco do que é chamado de termogênese adaptativa ou steady state, uma zona de conforto que entra seu corpo, assim, né? Então você tende a ter alterações positivas nesse sentido, que é ficar modulando um pouco mais. Tem a questão da tireoide, né? A gente vê bastante termogênese adaptativa em pós-bariátrico, assim, meses depois, né? Cai muito, cara. O cara treinando, ele não está recebendo as necessidades proteicas adequadas, cai, cara. É foda. Cai pra caramba.
né? E aí você precisa, eles chamam, no fisiculturismo, pelos estudos, eu vejo como jumping metabólico, eles falam, ou start metabólico, que é tipo fazer uma refeição livre. E o atleta ter... Aí as mudanças são bem legais, isso aí realmente tem embasamento mesmo. Você citou também da tireoide, né? Então há uma elevação da produção de hormônios tiroidianos, redução do estressor como o cortisol, que você citou também. Uma refeição só tem essa capacidade, né? Uma só? Já de modulação, dependendo da quantidade que é ingerida. Mas de semana? Uma semana ou uma por dia? Não, avaliando o momento agudo, o momento da refeição, né? Pré e pós, assim, horas depois, ou provavelmente assim, você vai ter a avaliação logo em sequência, 24 horas, 48 horas, e os marcadores que estão sendo considerados ali. No caso, tireoide, o cortisol, são os principais. Caramba, agora a gente está chegando numa parte Ô, louco! que ia gerar mais conteúdo aqui, né, cara? A gente já tem que ir para as mensagens finais aí, porque já estamos finalizando aqui hoje o... Cara, já deu 2 horas, meu. Passou tudo isso já? Cara, já. Caraca. Passou 2 horas, meu. Então, eu queria deixar aí uma mensagem para você, uma mensagem sobre o esporte. Queria 2 coisas. Sobre a polêmica dos esteroides, se pudesse falar alguma coisa, que você já falou um pouquinho. E o seu contato, meu. Tá. Para você, se quiser, não apenas vivenciar uma dieta para nutrição, fisiculturista, mas para quem quer ter qualidade de vida e se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Boa. Entendeu? Boa. Tá? Vou começar então em relação ao posicionamento do CFM, a proibição, né, dos esteroides anabolizantes. Cara, você tem vários lados. Eu entendo que é uma forma de você frear um pouquinho esse abuso que está sendo feito com o uso descarado de muita gente que não teria ali a indicação, né, puramente por fins estéticos. Eu entendo que você tem que dar algum certo alerta de, sei lá, de alguma maneira tomem mais cuidado com isso, mas ao mesmo tempo tirar a atuação do melhor profissional para agir dentro desse meio que é o médico, que pode controlar com os exames, com modulação de quantidades, com segurança em relação à substância, né, no sentido de manipular, ou numa farmácia que tem o maior controle de vigilância, eu acho péssimo. Tudo que você traz proibição, e ainda mais como você lembrou, que eu até tinha esquecido de discutir isso daí, a proibição do conhecimento. Né? De trazer conhecimento sobre. Isso daí é coisa de... Como é que era há um tempo atrás, quando a gente tinha... você não podia falar sobre algum assunto? Como é que... Sim, não estou lembrando do termo. É muito agora. Grave isso, muito grave. Eu acho um retrocesso Ditadura. Ditadura, né? Coisa do tipo, assim, de você não poder falar sobre o assunto. E acho que o conhecimento é o que transforma, pelo contrário, eu acho que deveria ter incentivo a mais informações sobre, de conscientização. E, então, sou super contrário mesmo, trazendo e aceitando que os riscos são existentes. Existem, né? Mas não é assim que a gente vai resolver os cenários. Quem quer usar vai continuar usando, vai correr por fora, vai ter mais riscos de pegar substâncias não tão bem controladas, né? E eu acho que só vai prejudicar e que isso uma hora vai voltar a ter a liberação, né, para ter melhor controle do que é utilizado e tudo mais. Então, legal, muito bom a sua posição. E agora a mensagenzinha. A mensagenzinha de você falar dos seus contatos. Né? Olha que maravilha. Maravilha! Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, caça lá no Instagram, por favor, @Rodrigo Moreira Nutri. Esse é um perfil que eu falo mais de nutrição esportiva. E o outro perfil é @Rodrigo Moreira Chás. É um perfil que eu falo mais de ervas medicinais. Sim. E tem o YouTube que eu gosto de colocar também, que é Rodrigo Moreira Nutricionista. Estou todos os dias nesses 3 perfis aí, com novos colocando conteúdo. Vejo que você está sempre alimentando com coisa boa lá. Entregando o meu melhor. Então, o objetivo é trazer o máximo possível de ciência para cada orientação que eu passo. E se alguém quiser tirar uma foto com você treinando? Que maravilha. Que seja depois do treino, que você vai estar no pump. Tem que pelo menos fazer alguns exercícios antes. Sou super aberto, velho. Enfim, acontece, eu fico muito feliz. Até na academia já aconteceram algumas vezes. Devia, né?
Graças a Deus. Que legal. Assim, tem gente que chega para trocar ideia e fala, ó, comecei a nutrição porque você é uma das minhas referências e tal. Você fala, porra, que gostoso ouvir isso daí. Então, eu sou uma pessoa simples e que quem me encontrar fique sempre à vontade para me parar, que eu sempre aprendo com todo mundo que eu interajo, né? Muito bom. Não sou superior a ninguém, não. Só gosto do que eu faço e consigo contribuir com a minha classe, né? E aí, por isso, às vezes, algumas pessoas agradecem, né? Por ter aprendido alguma coisa comigo, e eu aprendo muito com todo mundo também. Então, estão falando aí com fanaticaço pelo que faz. Eu me encontrei desde sempre. Para quem troca o Netflix por um artigo e por um estudo, realmente você é um fanático. É loucura, né? E eu aceito isso há muito tempo já, assim, que o que me faz vibrar é o conhecimento. Eu tenho esse lado muito forte, que eu posso colocar aquela palavra antiga do nerd, né? Mas tenho todas as minhas loucuras, assim, né? De nem parecer que eu sou tão nerd assim, de certa maneira, né? Enfim, mas eu sou fanaticaço realmente pelo conhecimento, porque é muita coisa para estudar, né? Sim. Então, fazer o quê, assim? Eu ainda me cobro muito de tentar saber um pouco mais sobre muita coisa. E aí, o que me satisfaz é tanto cobrir um pouco dessa minha necessidade, quanto propriamente o novo conhecimento que eu namoro, e estamos aí estruturando para morar junto, com uma nutricionista também. E é muito legal que a gente tenha a liberdade de trocar conhecimento, né? Ótimo. Então, puta, do nada eu falo, mano, olha o que eu achei aqui, velho. Olha o que eu achei, meu olhinho vira, assim, né? E aí eu compartilho o que eu aprendi ali com ela. E ela também traz muito para mim, a gente troca muito. E aí, que bom que eu me encontrei, né? A gente se encontrou dentro de um ambiente que a gente pode, numa conversa confortável, trocar conhecimento também. Sim. Eu tenho um pouco disso aí, tudo. É isso Loucura. aí. Bom, pessoal, então hoje fechando no TreinoCast, espero que no próximo o Thiago esteja bem melhor para tocar aí comigo esse bate-papo. Não vou falar quem é o próximo convidado, é segredo, mas é uma pessoa bem interessante aí do meio do bodybuilding. É um dos que você citou ali? Que ele estava começando lá. Galera, vai ser bem interessante. Parabéns, hein, para vocês, pelo trabalho. E não deixem de reconhecer todo o esforço, o quão grande vocês são, independente da repercussão que possa gerar. Porque às vezes a gente fica muito dependente dos números. E vocês estão no caminho e vão chegar cada vez mais em números maiores. Mas, mano, vocês já são gigantescos, né? Obrigado. Então pense desse jeito, assim, reconheça. Esse trabalho que vocês estão realizando, para todo mundo que vem aqui, é sempre muito gratificante. Você sabe disso? Sim, né? Com certeza. Então, parabéns. Essa troca aí está sendo bem legal, bem interessante. Foda. E é isso aí. Um abraço pro Thiago aí também. Até a próxima. Abraço pro Thiago, abraço para todo mundo. Então siga aí no TreinoCast no Instagram e no YouTube. Espero vocês para as próximas edições aí. Peraí, só mais uma. Me imita aí, pelo amor de Deus, agora. Espera aí. Maravilha! Caraca, que tô melhorando, hein? Maravilha! Muito bom, é isso aí. Valeu, tirar uma onda. pessoal. Falou.